Olá, signo de Virgem, tudo bem? Aqui é a Vivi Aureli e vamos fazer 2023. Senta que lá vem história. É uma leitura longa, vai ter capítulos, tá? Então já fiquem sabendo. Você pode assistir o primeiro capítulo, que é sobre o primeiro trimestre de 2023, e assim vai. Eu faço tudo junto, o que é bastante cansativo, inclusive. Qualquer coisa aqui, como tá muito calor hoje e eu precisar beber água, eu vou dar um pause e vou beber água. Porque também depende da energia da leitura, eu tenho às vezes dificuldade. Vou ligar o ar-condicionado para eu ver se eu faço, né, direto. Por que eu faço a leitura do trimestre? Porque não quer dizer que as coisas vão acontecer exatamente nesta sequência. Tipo, não, primeiro trimestre acontece só isso, segundo trimestre só aquilo. Para alguns signos, pode ser que isso funcione, tá? Só que outros signos, as coisas estão acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo. A ideia não existe o tempo, só existe o agora, mas a ideia da gente fazer a leitura do ano significa que a gente vai se aprofundar nas dinâmicas, né, aqui da vida aqui do signo de Virgem, por exemplo, tá bom? Então eu gosto de fazer tudo junto porque às vezes você entende o terceiro trimestre lá no primeiro trimestre, tá? Quer dizer, a gente não entende porque algumas coisas estão acontecendo. Então é como se fosse eu sempre falo, para mim, quando eu leio, é como se fosse um livro, uma história que eu tô contando. Aqui a gente tá contando para o signo de Virgem. Obviamente que vocês são muito heterogêneos, tá? Então, tente entender com a mente aberta, sem tentar pensar naquele problema específico que você está passando. Por quê? Porque às vezes durante a dinâmica, durante a sua vida, depois que você escuta, você vai falar, opa, agora eu entendi o que estava falando lá, agora eu entendi. Aí você consegue enquadrar, entendeu? Quando a gente força esse enquadramento, né, tipo, eu quero achar essa resposta, aí é mais complicado, tá? Eu também gosto de leituras com o aspecto mais longo do tempo, porque as coisas, quanto mais próximo do acontecimento, mais tensões. Então, mais forte, né, existe, mais intensa é a probabilidade daquilo poder mudar. Um dia eu explico isso para vocês, tá bom? Vamos lá, então. Vamos ver o que a gente tem para o signo de Virgem. Eu vou ter que depois anotar, deixa eu já pegar, vai. O nome dos capítulos, né? Eu não tenho ninguém que edite, tá, gente? Aqui eu faço e depois mando, certo? Só que então eu vou anotar aqui junto com vocês, tá bom? Então vamos lá, o signo de Virgem. Virginianos 2023, vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit. Vamos lá. Vamos começar aqui com a energia geral. Vamos ver o que a gente tem para o signo de Virgem. Gente, eu vou usar um outro baralho agora para as 9 cartas, viu? Tô com vontade. Às vezes eu canso de alguns baralhos quando eu uso demais. 36, as máscaras. Gente, tem algumas energias que estão muito fortes para o ano de 2023. Uma delas que eu tô vendo muito nos particulares, que eu fiz vários, né? É a energia do carro, a energia do direcionamento, tá? Sinto como algo positivo. Mas também sai bastante energias assim, neste caso, de uma situação onde eu estou lidando com pessoas mascaradas, ou seja, eu estou lidando com gente falsa, gente que não está mostrando a sua verdadeira natureza. Pode ser que eu também, olha, 36 dá 9, que é a carta do eremita, que é do signo de Virgem. Pode ser também algo seu, interno, né? Você precisa parar de se enganar, né? Parar de fingir alguma coisa. Às vezes também a gente finge pra gente mesmo que a gente tá feliz, que tá tudo bem, que é isso mesmo que eu quero, né? Então aqui tem alguma coisa que não é verdadeira, tá? Ninguém tá dizendo que isso é bom ou ruim, que alguém quer fazer mal. A questão é que quando a gente não trabalha com a verdade, a gente tem mais dificuldade de agir no sentido de direcionar, né, a situação para realmente ter algum tipo de vitória, tá?
Então, às vezes as pessoas não falam o que elas pensam, ou a gente mesmo não fala, claro, que às vezes tem até um quê de misericórdia, né? No sentido da gente, às vezes não pode falar tudo o que pensa, a gente não é 100% verdade, não é? Às vezes não é nem legal, mas pode ser que tenha alguma coisa aqui que eu preciso ir um pouquinho mais a fundo, né? Preciso ver as coisas como são, e eu também preciso entender quem está no meu entorno, tá? A gente não vai conseguir conviver só com pessoas que sejam extremamente leais a nós. É muito complicado, porque você vai passar a vida e você vai ter uma pessoa assim, se é que você vai ter, é uma em 1 milhão, né? Então, assim, que vai ser uma pessoa leal a você, e às vezes são os pais, certo? A gente não pode falar nem dos irmãos, mas dos pais. Às vezes a gente tem, né, os pais que sempre vão nos defender, estão do nosso lado, né? Alguma coisa assim. Mas vamos ver como é que isso se desenrola. Já ficou uma. Elemento terra, uau, 9 de copas. Gente, o terra vai falar do tempo, dinheiro, trabalho, compromisso de relacionamento. Não é qualquer relacionamento. Conheci um monte de gente. Não, então quando a gente está potencializado terra, a gente está criando ligações com as pessoas, tá? É claro que o água também vai falar das relações, mas em termos emocionais. Então, quando a gente está falando de ligações, nem sempre é só emocional. Às vezes a gente nasce na família, a gente tem ligação, e às vezes esse que é o grande problema, a gente não tem conexão emocional, né? Mas a gente tem a ligação. Então, o terra é aquilo que a gente tem ligação. Então, você tem as pessoas que estão no seu cotidiano, no trabalho, tá? Então, muitas vezes, bom, eu considero que 99% das vezes não tem nenhum amigo lá, né? A gente tem pessoas que estão juntas, que querem viver, de certa forma, numa boa, tá? Mas todo mundo ali tá querendo garantir o seu, certo? Então, assim, óbvio que a gente tem, às vezes, pessoas realmente legais, tem, tá, gente? Mas a gente tem que parar, olha, de se enganar, tá? Então, a ideia é que os relacionamentos ali são esses que a gente tem compromisso, mesmo que a gente não tenha o emocional, tá bom? Vai falar da parte física também, né? Do corpo, dos seus hábitos, né? Da forma como você vive o seu cotidiano. Então, eu falei do tempo, o tempo também tá no terra. Então, com o 9 de copas, o 9 de copas é maravilhoso, é o elemento água, tá potencializando o terra, então... Aqui tem uma alegria, a realização de um sonho que está potencializando o seu terra. Então, provavelmente isso pode estar trazendo nessa notícia boa, essa realização de um sonho ou de alguma coisa que você estava querendo muito, tá? Porque a gente fala sonho, alguém já pensa alguma coisa a vida inteira. Às vezes você estava com um objetivo, então o primeiro trimestre é muito forte para que você consiga esse objetivo. E se eu consigo esse objetivo, eu posso melhorar minha saúde, por exemplo, no terra, né? Tô feliz, gente. A felicidade, ela dá um up na gente, tá? Eu posso estar fechando um negócio, conseguindo um emprego, tá? Posso estar conseguindo mais tempo para minha vida. Ali também os estudos, quando a gente entra num curso, tá muito forte ali também no terra, tá? Porque a gente cria esse compromisso, né? Você com a instituição e você com você mesmo, tá bom? Então tá tudo muito favorável, né? E aquele anjo fala de cura, tá? Às vezes a cura é de um cotidiano que, sei lá, que estava te consumindo, uma situação, você não estava doente exatamente, alguém não diagnosticou você com uma doença, mas você não se sentia pleno e agora você se sente, tá? Elemento fogo, a sacerdotisa, e é um arcano maior e favorece o elemento fogo. O elemento fogo vai falar de eu só vou falar a primeira vez, tá? Fogo, espiritualidade, desejo, decisões, ações. Aí vocês têm aqui um arcano maior fortíssimo, inclusive que traz, né, um pouquinho mais fortemente para a ideia da espiritualidade. E aqui, quando eu falo de espiritualidade, ainda mais se a gente tem essa sacerdotisa, não quer dizer que pode ser que sim, você tá bem com a sua espiritualidade e tudo mais, mas tem a ver com aquele... ela fala de intuição, né? Com essa conexão com a intuição, tá? Como se a gente estivesse tomando as nossas ações, você vai achar que é um instinto também, né? A gente confunde um pouco, né? Não é exatamente a mesma coisa, mas tem uma certa mistura de energia, né? De te levar para tal lugar, aqui e ali. O instinto é algo que às vezes você tem aí um canal e você sente como instinto.
A intuição é quando você já entendeu que você tem esse canal e você elabora ele, tá? Como é que eu consigo elaborar esse canal? Quando eu ganho autoconhecimento, tá? 36.9, autoconhecimento, carta do eremita, carta de vocês. Quanto mais eu me conhecer, mais eu vou perceber que as energias que passam por mim, porque se eu tô aqui canalizando alguma coisa, né? A intuição, de certa forma, fala que você é uma anteninha, né? Eu tenho que saber aquilo que é meu, que está sendo criado dentro de mim, e aquilo que tá fora, né? Quando a coisa vem muito forte, a gente às vezes sente que vem de fora, fica tudo muito óbvio. E quando a coisa é mais sutil, aí é mais complicado. Então, eu sinto também que é muito importante você calibrar essa sua capacidade, né, de discernimento energético, vamos falar assim, tá? É claro que também a sacerdotisa, se a gente fala de intuição, e eu falo isso que não foi hoje que eu li essa matéria, né, de neurociência, mas eles estavam estudando, claro, a intuição e já faz tempo, faz uns 4, 5 anos, e eles viram que a intuição seria o uso concomitante do lado direito e esquerdo do cérebro. Você usa ao mesmo tempo, você acha que você está tendo uma intuição, tá? Para aquelas pessoas um pouco mais céticas, tudo é um grande mistério, isso não exclui a espiritualidade, fica todo mundo tranquilo, tá? É só isso. Tudo é Deus, sempre é Deus, só que você tem uma maneira de interpretar, tá? Então, essa intuição, ainda mais que vocês são muito analíticos, pode ser que funcione, né? Vocês precisam entender que sim, o seu cérebro está gravando tudo, tá? Mas, de qualquer forma, o seu cérebro só traduz uma sensação e isso chega no coração, tá? As percepções, elas passam pelo chakra do coração, tá bom? Mas assim, sinto vocês com muita atitude. Esse anjo traz o sucesso, então o primeiro trimestre até agora tá maravilhoso. Eu demoro um pouquinho mais no primeiro trimestre porque eu explico as casas, depois a gente segue o barco, tá? Rainha de espadas, uau, mas vocês estão fera, hein? Porque tem a rainha de espadas no elemento ar fala do pensamento, né? Tem o aspecto do raciocínio lógico, tem o aspecto da criatividade, né? E aí tem esse aspecto que eu falei de usar os dois lados ao mesmo tempo do cérebro, que é a rainha de espadas, tá? Ela é a água do ar, então ela balanceia exatamente esse aspecto da sensação com a racionalidade. Ela traduz, ela tem um software na cabecinha dela, que quando ela sente a coisa, ela já fala, isso é meu, isso não é meu, isso aqui tá não sei que nível, ela é fera, tá? Quando ela aparece na mente, é como se a sua mente tivesse realmente essa capacidade de interpretar de uma maneira bastante até sofisticada, vamos dizer assim, sofisticada que eu quero dizer aqui, cheio de detalhes, tá? Essas intuições. Então, eu sinto muito forte vocês, eu brinco, né? A gente tem, eu falo que a gente tem uma parabólica, entende? No caso de vocês é uma parabólica e não uma diabólica, né? Porque eu falo que às vezes a gente não trabalha a intuição, não entende o que é isso, não se aprimora, e aí a parabólica vira diabólica, né? Porque ela só serve para atrapalhar. Se você não tem controle de um poder seu, muitas vezes ele pode te atrapalhar. Se alguém sabe que você tem um poder que você não tem controle, essa pessoa controla o seu poder por você, entende? Por isso que é muito importante a gente estar sempre tentando se conhecer, né? Por isso que terapia devia ter assim, né? Para todo mundo, certo? O Estado devia fornecer, provavelmente a gente ia melhorar bastante. Bom, ritual e cerimônia, tá? Esse anjo fala de ritual e cerimônia. Eu sinto vocês bastante centrados, focados. Vamos ver o elemento água, que vai falar das suas relações. Valete de ouro. Relações, né? Claro, dos seus sentimentos e das suas relações no sentido sentimental, né? Se você tá bem, se não tá bem. Porque às vezes você pode ter compromisso ali, como eu falei, mas nossa, eu não suporto estar lá, de repente. Não é o seu caso aqui. Você tá com os 4 elementos maravilhosos. Valete de ouros fala aqui de você estar começando relacionamentos novos, principalmente relacionamentos, esse anjo fala de lealdade, tá? E de lealdade quando a gente tem grupos, né? A gente forma grupos realmente com bastante conexão, tá? Então, vocês estão aqui formando grupos novos, tá? Que tem muito mais a ver com você. De certa forma, é um pouco a consequência disso. Você vê realmente quem tá com você e quem não. Tem gente que a gente não tem como, né, simplesmente não ver mais, mas o que você vai fazer? Você vai trazer mais próximo de você, né, pessoas que são mais leais, né, que estão conectadas com você realmente de uma maneira mais profunda, tá? A carta de terra
ela equilibra o seu água, né? Então é muito bom, eu sinto um emocional bastante equilibrado, tá? Sem grandes desesperos aqui, tá bom? Vamos pegar as sombras. A sombra pode ser uma força sua que você não usa, ou uma energia, de certa forma, contrária agora, que provavelmente está te provocando no sentido de você buscar essa tal força, tá? Não é assim? Semelhante é dissolve semelhante? Se eu tenho um problema, às vezes eu tenho que usar aquele mesmo poder para poder diluir aquilo, né? Alguma coisa assim. Teve uma coisa que é muito legal, né? Eu sabia disso, mas assim, não sei se vocês já viram, porque eu vi no YouTube, então vocês assistem, talvez vocês tenham visto. É um professor, claro, de química, né, que tá explicando como é que tira, você tá naquele quadro branco, alguém acabou, sei lá, usando uma tinta, usando uma caneta errada, né? E aí ficou marcado e não sai. Aí o que ele faz? Ele pega uma caneta que sai e rabisca em cima daquilo que tá marcado no quadro. Aí dá um tempinho, ele vai lá e apaga. Por quê? Porque, na verdade, a tinta elas tem uma certa semelhança, apesar delas semelhança, e claro, elas têm as diferenças. As diferenças já foram, aí ele coloca o que? A semelhança, tá? E aí, quando ele faz isso, ele consegue apagar tudo. Então, como é que ele fez para tirar o problema? Ele pegou algo que, no caso dele, era semelhante, que é o que você vai pegar da sua sombra, se caso seja esse problema, né? De ter uma força contrária à sua e você não sabe que você tem esse poder, e aí você vai apagar esse problema, entendeu? Seria isso. Apagar é um termo, né? Vai resolver, vai transmutar. Apagar significa que alguma coisa some. No universo, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá bom? 5 de ouros. Bom, ter na sombra o 5 de ouros significa significa, de certa forma, que você está preso a algum tipo de desejo, tá? É que eu tô tentando lembrar aqui de uma frase do Fernando Pessoa. Ele fala assim: se você não pode renunciar a alguma coisa, você nasceu escravo. E o 5 de ouros é isso, tá? Não quer dizer que você vá ter escassez e tudo mais, mas o simples fato de você ter medo de ter escassez faz com que você seja escravo de uma situação. E quando a gente é escravo de uma situação, o escravo não tem liberdade, né? Então, o que acontece? Ele está sob o domínio e o comando de alguém, né? Da pessoa, a pessoa que está comandando ele, né? Aqui. Então, eu sinto que para você exatamente ter essa abundância, você tem que entender que, por exemplo, isso é uma verdade, o dinheiro, por exemplo, não é nosso, ele está conosco. Aliás, tudo aqui está conosco, nada é nosso, tudo é do planeta. Porque um dia você vai embora, a única coisa que é sua só é a sua alma, tá? Até esse corpo aqui volta para a Terra para se transformar, não é isso? Esse Daimon aqui, ele vai falar, eu tô falando sobre escravidão, né? Umas cartas têm conexão. Ele, na verdade, te traz pessoas que, veja, não vou entrar muito profundamente, porque às vezes é meio freak, né? Meio, nossa, será que... Fica difícil de entender, tá? Mas a ideia é o seguinte, é como se você fosse ter pessoas, ou você está sendo essa pessoa, no seguinte sentido, tá? Eu tenho aqui pecados, né? E aí esse pecado, né? Para mim, eu me culpo. E quando você se culpa, por exemplo, você se torna escravo deste pecado. Por quê? Porque essa energia aqui, né? Ele fornece, né, para as pessoas que estiveram em pecado. Para quê? Para servirem. É como se elas estivessem compensando algo. O que pode acontecer aqui como o lado sombra ou com algum tipo de obstáculo? Alguém usa a sua culpa, por exemplo, tá? Ou você percebe que alguém você usava a sua culpa, tá? Fazia você se sentir culpado, tá? Por que culpado? Cometi um pecado. Você nem cometeu pecado nenhum, né? Tem alguém que estava te manipulando, resumindo, alguém estava te manipulando, tá? E fez você se sentir responsável por alguma coisa. E aí você ficou na mão dessa pessoa, entende? Porque, de certa forma, você também tem aqui algum tipo de apego. Aí, gente, vamos tentar ver as outras cartas, porque poderiam, assim, eu teria que parar, pensar e colocar várias situações, e a gente vai ter 4 fases aqui, então às vezes a gente vai entendendo essa dinâmica
se eu tô dependendo de alguém, se alguém depende de mim, conforme as cartas saem, tá? Mas a princípio seria aqui essa questão do desapego. Você tem que provavelmente desapegar de um grupo, né? Que faz você provavelmente se sentir culpado ou culpada, né? Ou faz você se sentir responsável por alguma coisa. Quer ver? Uma outra coisa que não precisa ser culpa nossa, você é super importante, sem você a gente não é nada. Você não é nada, mas também não paga você. Então, assim, se você tem a necessidade, por exemplo, o 5 sempre fala um pouco do ego, de você ser lisonjeado, lisonjeada, você também é escravo disso, ok? Então, é isso, tá? E aí você fica escravo de alguém falar isso pra você, de dar o tapinha nas costas, tá? Então, tá vendo quantas situações podem vir de uma coisa que parece ser só, né, uma coisa só? Não, a gente tem muitas facetas, né, de uma mesma situação. Vamos lá. Corpo, a torre. Só que a torre, pra mim, aqui, ainda mais com o 9 de copas, pode ser aqui você parando, você descobre, quer ver, ó, tinha alguma coisa oculta, que não estava claro. Você descobre algo que não estava claro e que estava te causando alguma situação meio complicada, porque a gente já viu, olha, não estou falando besteira, aqui é o anjo do terra, healing, né? Cura, tá? E ele preserva a saúde e cura as doenças. Então, assim, é claro que o 9 de copas traz a realização de um sonho. Então, em termos físicos, que o terra traz isso, esse aspecto do corpo, eu sinto que vocês vão parar algum tipo de coisa que vocês vão fazendo. Pode ser que alguém descubra uma alergia, ou alguém descubra, sei lá, alguma coisa, tá? Eu sei que isso vai se finalizar. Pode ser que alguém tenha aqui, inclusive, algum tipo de interferência. Você descobre, sei lá, que você tem um cistinho, não sei onde. Você tira, acabou, tá? Torre, parei. Destruir alguma coisa aqui, acabou. Esse caso é favorável para a sua saúde. Tem algo que precisa parar, precisa ser destruído para você ganhar saúde de novo, tá? Nesse sentido, se você não está se sentindo bem, você pode ser um hábito, como eu falei, pode ser a questão emocional, pessoas, situações, tô sendo exposta a uma situação externa mesmo, vamos supor aqui, né, qualquer coisa assim, sei lá, o lugar tem muito mofo, entende? Eu sinto que você vai descobrir qual é a causa do problema e vai conseguir resolver, é esse sentido aqui, tá bom? Mente, o 9 de ouros, nossa rainha de espadas cheia de com o seu poder máximo, né, de interpretar toda essa intuição que você tá recebendo e fazendo essa comunicação com o divino e sabendo aplicar aqui direitinho. Gente, é muito abundante o seu primeiro trimestre. Aproveitem, tá? Espiritualidade, cavaleiro de paus, intensidade. É que você apertou assim, colocou o seu plug ali, ó, ligou lá, conexão direta com o Papai do Céu. Vocês estão realmente numa fase muito intensa, espiritual, tá? E aí eu não vou explicar de novo, né? Porque espiritual pode ser autoconhecimento, tudo leva, como eu falei, todos os caminhos levam a Deus. Sempre achei isso, então eu sou muito tranquila. Descobri não sei o que da ciência. Falei, poxa, agora é Deus, é sempre Deus. Se a gente faz, entre aspas, né? Desculpa o palavreado, merda, é problema nosso, entendeu? É a gente que faz as coisas, entende? Que faz a coisa errada. Depois a gente paga. É assim, não é? Ok. Dinheiro, a carta do diabo. Não se preocupem, porque o diabo para dinheiro é bom. Ele tá ligado exatamente aos aspectos materiais. Mas o que eu tenho que entender aqui? Eu tenho que parar de deixar de ser a ovelha e virar o leão, né? Entende? É aquela coisa. Você tá servindo alguém ou alguém vai te servir? Eu sinto informar que, claro, você pode ter pessoas que estão te servindo e você ser uma pessoa muito sábia e saber o valor das pessoas. Mas sempre vai ter uma pessoa que está servindo e a outra que está recebendo este serviço. Ponto. Tá? Então, aqui em termos de dinheiro, pode ser que você estava sendo conduzido ou conduzida aqui, vocês vieram de 2022, né? Numa situação que, olha, é super de uma certa exploração, né? E pode ser, tá? E aqui pode estar incluso não só trabalho, tá? O dinheiro tá incluso também questões familiares. É aquela coisa, você trabalha e não vê e tal. Por quê? Porque tinha gente aqui que tava te vampirizando, provavelmente, tá certo? Tava fazendo com que você servisse a essa pessoa. Às vezes é parente, né? Você quer outra coisa? Que às vezes, quando você vai ver, o parente tá lá, ele tá sempre reclamando, tá? Quando você vai ver, ele viajou, ele foi pro cinema e você tá lá, sempre prestou dinheiro, né, por exemplo, e tá lá economizando e o parente passeando, e não paga, diz que não tem dinheiro para pagar para você,
entendeu? É isso, tá? Mas aí pode ser qualquer situação semelhante a essa que não precisa ser um parente, tá bom? É algo que você fez uma empresa a mais e não tá recebendo. Algo que você tá fazendo pelo seu cliente e tá passando pro concorrente. Você tem que dar você tem que dar uma selecionada aí nesse pessoal que tá no seu entorno. No trabalho, 3 de copas. Falei, ó, às vezes é uma questão pessoal, porque no trabalho, 3 de copas fala de você estar muito feliz aqui com algum tipo de resultado. Com essa expansão, tem gente nova realmente entrando também no trabalho, então tem celebração aqui, tá muito forte que você consegue algo que você quer no trabalho. Pode ser que quando você consegue algo que você quer no trabalho, você vai perceber o que tá, vamos ver aqui o relacionamento, os namorados, você vai acabar se associando efetivamente com as pessoas que estão, a gente falou aqui, ó, realmente comprometidas com você. E aí, nesse processo, veja, não é que você tá procurando quem tá te enganando, você nem tá sabendo. Aqui vai vir um resultado positivo e talvez você, com o próprio resultado positivo, a vida naturalmente está selecionando quem vai ficar com você e quem não. Aí pode ser muita coisa, né? Vocês têm como usar aqui a intuição de vocês. Eu vou usar este baralho aqui, tá? Ao invés de usar o outro que eu tava usando. Nove cartas, 7 de copas, estavam realmente se iludindo, né? Tá muito claro isso aqui. A roda da fortuna tem uma situação não planejada, que vem da fortuna, da sorte, né? O universo dá uma mexida aqui, dá uma reboladinha. E aí, o que que acontece? Tem algo favorável, a gente tá vendo ali que é de trabalho, né? Provavelmente a colheita de alguma coisa que você fez e tal. E eu acho que isso, como eu falei, você não tá vendo algo, porque na posição que você estava, você não conseguia ver quem realmente estava do seu lado ou não. Aí essa roda gira, aí você tem uma outra visão da situação. Aí você vai ver que, né, vai separar o joio do trigo aí, tá? Por isso que eu tô falando, você não sabe se você tá sendo traído, se a pessoa é sincera ou não é. Você tá de boa, você tá vivendo a sua vida, você tá correndo atrás das suas coisas, mas eu sinto que você sim estava se iludindo com algumas pessoas ou com um grupo, tá? E isso vai mudar a partir do momento que der uma virada. Por quê? Porque você vai começar a perceber, através da sua intuição, você vai tomar algumas ações, sabe aquela coisa? É que nem a gente faz, é que nem na reação química, você joga um produto. Se deu isso, então é aquilo. Ah, não deu aquilo, então vamos jogar outro produto. É que você tá com uma amostra, e até que você descobre quem é quem, entendeu? Então, assim, eu sinto que você, quando é colocado aqui dentro de uma nova situação, você tem o poder de fazer esse teste. Você vai começar a testar as pessoas, tá? Não porque você faça isso, eu não sinto que quando a coisa gira, você fala, não, já sei. Eu sinto, você vai ter uma visão, você vai falar, opa, tem alguma coisa errada aqui. Você vai seguir um pouco a sua intuição. Um pouco não, bastante. 10 com 2, 12, a carta do enforcado. Então, a gente tem aqui no trimestre uma questão assim, que não é fácil, tá? Porque quando a coisa gira e você tem essa intuição, a carta do enforcado fala de uma certa dificuldade a gente ver essa realidade, né? Deixa eu continuar aqui, ó. Mas a rainha de espadas tá aqui, que tá lá na sua mente, ela vai falar, opa, deixa comigo, tá? Então, a sua mente vai tomar, que, né, não é nem incomum pro signo de Virgem, vai tomar conta. Cavaleiro de paus que saiu na sua espiritualidade, né? Veja, a sua espiritualidade, ela vai... Tá, como eu brinquei com vocês estão conectados com o Criador, ligaram o botãozinho, colocaram na tomada, então eu sinto que vocês estão com uma energia muito intensa, tá? E uma capacidade de entender essa intuição. Olha aqui, tudo que eu falei tá vindo aqui, ó. Você tem intuição e aí a rainha de espadas pega essa sensação, essa coisa que, né, um pouco amorfa, quando a gente tem intuição, uma coisa meio amorfa, né? E aí ela traz para a racionalidade, para o direcionamento, através dessa força espiritual. E aí você tem aqui o que? A colheita, né? O 7 de ouros, tá? Você começa a realmente perceber causa e efeito. Sabe? 7 de ouros é muito assim, é causa e efeito. Eu plantei e colhi, não plantei e não colhi. Eu tô tendo uma intuição, eu começo a agir. Por exemplo, alguém... Quer ver uma coisa bem simples? Tem algum resultado muito positivo para vocês. Pode ser uma
que você teve uma promoção no trabalho, por exemplo. Aí aquela pessoa que parece super sua amiga, ela não consegue disfarçar depois que você tá acima dela, o desconforto dela. Ela dá aquele sorriso meio, sabe, assim, forçado, parece que a pessoa tá com dor, né? Falando, oi, tudo bem, sabe? Eu sou muito boa pra ler semblante, gente. É por isso que eu gosto daquele... Eu assistia aquela série, assisti, né? Lie to Me, né? E adoro o canal Metaforando, né? Que ele fala que ele gostou, que ele assistiu Lie to Me, tem tudo a ver, né? Então, assim, você vai perceber, isso aí está na sua intuição, né? Tem gente que tem essa capacidade de perceber o semblante, de ver uma linguagem corporal, né? Às vezes tem gente que nasce com essa habilidade e tem gente que aprende ela, tá? Então, por isso que no canal do Metaforando ele fala disso também. Faz tempo que eu não assisto, porque mal tempo de assistir, eu não tenho tempo de fazer mais nada na minha vida. Mas assim, a ideia é isso, que você percebe. Eu quero dizer que não é da sua cabeça, você racionaliza. Fala, não, peraí, a pessoa era tão legal, ela tinha um jeito bacana, tava sempre feliz, eu tava só me ferrando e a pessoa sempre, ai, claro, virgem, claro, toda... Você vai perceber depois que essa pessoa mudar de comportamento, inclusive como era o comportamento dela antes. Você vai falar, você sabe que aquilo ali, aquela satisfação, não é porque a pessoa realmente gostava de mim, ela tava achando o máximo eu me ferrar. Às vezes acontece isso, né? A gente não percebe que a pessoa tá sendo hipócrita. A gente precisa derrubar essa ilusão, ver realmente o lado B da pessoa e a gente entende aquele lado A que ela queria mostrar. Entendeu? Isso é muito... Quem já aconteceu isso aqui? Comenta pra mim. Então, o que acontece? Aqui, você vai começar a entender. Ah, pô, eu tive aqui essa bênção, né? Tive esse resultado, aí a pessoa... Né, fui conversar com a pessoa de novo, porque ela tava sempre querendo saber de mim, isso e aquilo, a pessoa foi falar tudo bem, quando foi falar tudo bem, tava até se retorcendo, parecia que tava doendo, né? Então, eu sinto que tem um pouco dessa dinâmica. Isso pode ser também na sua vida pessoal, né? Eu não sei se essas pessoas, elas estão na sua vida profissional, ou se elas estão na sua vida pessoal ou até familiar, né? Porque quanto mais próximo da gente, mais comum a gente encontrar isso, obviamente, tá? A gente não liga pra pessoa que, né, assim, o ser humano, né? Não liga pra pessoa que ficou bem lá, sei lá, nos Estados Unidos. A gente acha o máximo. Mas se seu vizinho ficar bem, entende? Você tem que ser muito evoluído, entendeu? Porque a inveja, ela tá próxima, entende? Nesse sentido, tá? Cavaleiro de Ouros. Gente, não sei que barulho é esse, mas hoje é Natal, né? Então, o Imperador e o Três de Paus. É realmente um trimestre para vocês tomarem, né, posse aqui de um poder. Pode ser que muitos de vocês vão subir aqui de cargo, né, no trabalho, ou vocês vão ganhar poder naquilo que você está fazendo. Por quê? Você está se livrando aqui de um certo número de pessoas, tá? E se associando a pessoas realmente que estão ligadas a você. Olha, gente, não é nem porque eu não queira que seja romântico, né? É interessante porque na leitura que eu fiz para 2022, tinha sempre um aspecto bastante pessoal. As leituras de 2023, ela não tá exatamente pessoal, ela tem muito essa questão da gente se direcionar, da gente enxergar daquilo que tá oculto ser revelado, sabe? Da gente entender quem é quem, né? E eu sinto que aqui também tá presente isso. Tem essas associações, obviamente que pode ser que para muitos isso seja romântico, mas não é exatamente explícito isso, tá? Eu sinto que a gente tá numa fase de tentar se consolidar, ok? Então vamos lá, deixa eu escrever aqui o título do primeiro... Que pena que vocês não possam sugerir para mim. O primeiro trimestre. Cura, né? Que é muito importante, é uma cura total, inclusive financeira, se você estava com problema, cura... colheitas e novos relacionamentos. Maravilha, queridos. Vamos lá. Gente, só um minutinho. Pronto, pessoal. Fui tomar uma água também. Vamos pro segundo trimestre, então? Tudo maravilhoso pro primeiro, né? Vamos lá, signo de Virgem.
ver se pula aqui uma cartinha. Número 30, ó, jogar. O 30 também é o número 3, e o 3 fala da frutificação, da fertilidade, mas a gente tem algumas questões, né? A gente vê aqui um tabuleiro, onde alguém tá jogando xadrez, a gente tem os dados sempre nos remete, né, ao aspecto do destino, que por mais que eu tenha estratégia numa situação, eu sempre tenho que contar com a sorte, certo? A sorte, ela às vezes ela tá a seu favor, às vezes não. Eu não sei te dar uma explicação neste momento, exatamente quando ela aparece, porque às vezes aparece que a gente tá fazendo tudo certo na vida, e parece que a gente só tá tendo azar, e, né, a gente tem essa percepção, e às vezes a gente, muito pelo contrário, tá, você quer saber, não quero mais saber de nada, e as coisas estão dando certo, eu não sei bem em que momento ela chega, né, e qual é o fator. Só que a questão é a seguinte aqui, eu tenho uma questão importante, estratégica no segundo trimestre, a qual, né, essa situação, ela pode estar em qualquer área da sua vida, mas ela necessita, né, você tem que, talvez dar um espaço aí, talvez ter um tipo de flexibilidade, porque às vezes a sorte muda, entende? Então, assim, eu não posso ser super cravado dentro das minhas jogadas aqui, né? Das minhas estratégias. Ou senão eu tenho que ver todas as possibilidades. Que nem no jogo de xadrez, se eu colocar aqui, o outro pode pôr aqui, você tem que ver 3, 4 jogadas à frente, as possibilidades de jogadas. Entende? Então, talvez você precise, seja isso, você precise ver as coisas com um certo prazo, né? Talvez mais a longo prazo. Não faça nada no segundo trimestre que você queira o resultado imediato, tá bom? Pense bem aqui nas suas jogadas. Vou pegar aqui as cartas, elemento terra, a força, e continua forte mesmo aqui no elemento terra. Eu não vou repetir o que significa o terra, porque lá no primeiro trimestre eu falo. Valete de copas no elemento fogo. Aí aqui a gente vê alguma coisa que você está esperando. Elemento ar, o 6 de espadas. E o elemento água, o rei de espadas. Bom, se você estava nadando, né, de braçada no primeiro trimestre, com aquele aspecto da rainha de espadas, eu sinto que aqui em termos de relacionamento aparece alguém à altura. Por que eu acho que esse alguém tá aparecendo e de certa forma tá jogando com você, ou pode ser um concorrente, ou alguém que tá agora tá vivendo aí próximo de você, alguém entrou aqui na sua vida, tá? Essa pessoa, ela de certa forma tá exigindo que você tenha esse aspecto racional num outro nível, né? Como eu falei, vocês estão jogando xadrez ali, tá? Tem vários jogos, mas também tem o xadrez. Então, assim, eu preciso, né? Se antes eu tava muito acima ali, né? Quando a sorte gira, lembra da sorte? Gira, eu tava numa posição que tava fácil de eu enxergar. Eu sinto que agora você tá esperando, não tá exatamente na sua mão a ação, né? Porque o copas é o água no fogo. Então a minha ação não tá na minha mão, eu tô esperando algum tipo de resultado. Talvez esteja dependendo de alguém, da avaliação de alguém. Então vamos supor que você começou super bem e entrou num emprego novo, por exemplo, né? A gente viu, ou teve uma promoção. De certa forma, nesse segundo trimestre tem algum tipo de avaliação. Ou você começou a fazer um trabalho, você teve a oportunidade de fazer um trabalho num cliente que você sempre quis. Muito importante. Eu sinto que aqui existe uma pessoa que precisa fazer a sua avaliação, ou você depende dessa avaliação, essa pessoa dizer sim, não, aprovei, não aprovei, vou comprar, não vou comprar, tá? E eu sinto que você está numa situação um pouco receptiva. Então, quando a gente não está exatamente na ação, a gente precisa entender qual é a ação do outro dentro desse jogo para eu poder, né, ver o que eu posso fazer. Na carta do elemento ar, o único elemento que está travado é o fogo e a água, a parte sentimental e de desejo, tá? Sinto que está um pouquinho travado aqui, provavelmente por causa de uma pessoa ou de um grupo. Quando a gente fala aqui da carta da corte e a gente está falando de muita gente e também de uma situação muito ampla, pode ser também a personificação de um grupo, né?
Então, eu sinto que vocês estão esperando aqui uma boa notícia, tá? Mas essa boa notícia, ela tá vindo de alguém que sabe jogar tão bem quanto você. Então, sinto que aqui há uma negociação, né? Bastante forte, tá? É bom para você, como eu falei aqui, o Terra continua, né, legal, e o Terra fala da materialização e das concretizações, então tá muito favorável para concretizar a seu favor, porque a carta da força fala de vitória. E a carta da força é exatamente a mente sobre o meu instinto. E eu sinto que emocionalmente aqui você tá totalmente bloqueado, né? Não tem como. Aqui você não tem como fugir, parece que tem que falar com essa pessoa, né? De repente você poderia usar a sua habilidade para trazer um resultado através de outra pessoa, né? De uma outra situação, mas parece que você está preso ou presa numa situação e que você precisa desse resultado. Sinto que será seu, mas sinto que você vai ter que. Você tem que meio que ter sangue de barata, né? Aqui. Tem que ter o sangue frio, muito frio. Porque as coisas não estão exatamente nas suas mãos. Gente, quando a coisa tá na nossa mão, a gente vai e faz. Quando não tá, a gente tem que desenvolver a paciência. Que é uma das palavras-chave aqui do 7 de ouros, tá? 6 de espadas na mente fala que você tem aqui, a sua mente está bastante potente ainda também, né? Você já estava com a rainha de espada, agora com 6 de espadas, eu sinto que você quer provavelmente sair de uma situação, caminhar para uma situação melhor, tá? Ou você quer mudar algo aqui, só que não está dependendo de você essa mudança, tá? Vamos supor que você entrou no trabalho novo, você está na nova posição, você fala, bom, para dar certo eu vou ter que fazer isso, mas alguém fala, opa, né, você não pode chegar aqui e fazer o que você bem entende. Me fala direito o que é esse troço aí, porque também não dá, né? Aí você apresenta algo, você tá esperando uma resposta, tá? Esse 6 de espadas, esse anjo fala da percepção da unidade, tá bom? E ele previne, né, que a gente entre em algum tipo de acidente e ele também cura qualquer tipo de doença. É interessante que essa questão continua, tá? A carta da força, o anjo fala de lealdade, então, de novo, essa palavra, vocês vão anotando as palavras-chave, tá? Porque isso é bastante importante. O valete de copas fala do conforto divino, o anjo, né? Ele dá consolação e proteção, tá? Contra como é que eu vou dizer? Ele dá consolação se você estiver enfrentando algum tipo de oponente, tá? Que é o que está acontecendo aqui. Então eu sinto que sim, você tem que esperar, mas aí esse anjo traz o que? Essa consolação, essa calma que você vai precisar, tá? Eu sinto que é difícil, porque trava o seu fogo, trava o seu elemento água, né? Mas você tá aqui na prática, a circunstância aparentemente está a seu favor, a terra está a seu favor, a circunstância, o que está lá está a seu favor, mas aqui tem algum tipo de oponente, tá? Que aparece aqui. Ou simplesmente algum tipo de obstáculo, não é exatamente alguém que queira fazer mal a você, mas é alguém que talvez, né, vai exigir muito mais de você. Não tá se opondo, mas está te exigindo, tá? Vamos ver o aspecto da sombra. 6 de paus, não, tinha saído 6 de espadas. 6 de paus. O que você vai ter que trazer aqui do seu âmago? Dar a volta por cima. Por quê? Você estava nadando, estava na crista da onda, não que aqui você não esteja, a circunstância está favorável para você, tá? Mas pode ser que você estava na crista da onda e sim, chegou alguém que quis pegar uma onda, também meio que te atrapalhou, né? Eu não sinto que aqui a pessoa quis te atrapalhar, mas é como se antes você estava nadando, só pegando onda sozinho, sozinha, e agora tem mais gente aqui. E gente do mesmo nível que você, tá? Então, ela sabe escolher a onda igual você, entendeu? Então, vocês vão ter que competir a mesma onda, ou vão ter que negociar essa onda. Eu tô brincando, falando da onda, que é para você entender. Eu não sinto que tem uma maldade contra você aqui, mas existe um obstáculo. 6 de paus fala de dar a volta por cima. Você tem que entender que, bom, parece que eu tava numa vibe, tudo dando certo, vai continuar dando, só que agora parece que eu tenho que usar um pouco mais, né, as minhas habilidades realmente. Antes eu tava usando as minhas habilidades, mas eu tava nadando de braçada. Porque talvez você tenha realmente desenvolvido, né, por merecimento, sempre, claro, né, as suas habilidades, só que você estava num ambiente, né, talvez não tão profissional, certo? Só que agora é assim, na vida, a gente passa de nível, vai para o outro nível do joguinho e a coisa vai ficando mais complicada. Então aqui, os personagens agora, eles estão mais ou menos à sua altura. Então eu acho que essa é a dificuldade que você encontra, tá? Mas você tem o quê? O poder de dar a volta por cima, tá? É interessante
que ele fala, é o segundo Daimon, né? De trazer aqui questões que estão mortas para a vida, tá? Para a gente entender. Pode ser que tem coisas aqui muito fortes no sentido do nosso passado. Sabe quando a gente pensa que resolveu uns perrengues? Agora eu dei certo na minha vida, eu não preciso mais pensar num assunto que sempre me atormentou, eu nunca resolvi. E aí a vida começa a dar certo, vem de novo essa desgraça. Isso pode ser uma situação, alguma coisa que você passou, alguma coisa que seja esse gatilho, a pessoa em específico, né? Pode estar surgindo aqui na sua vida, então às vezes mais no trabalho, na vida pessoal. Você fala assim, eu rezo, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. E aparece assombração no segundo trimestre, eu falo, não é possível, né? Que agora que tá tudo indo bem, porque parece que adivinha, né? Não tem gente que parece que adivinha que você tá bem. Quer ver? Isso acontece muito com relacionamento pessoal. Você tá super. Você se separa, aí você fica mal, se lamentando aí, chorando, e tal, não sei o quê. A pessoa tá lá, nem liga pra você se você tá vivo, se tá morto, aí, né? Beleza. Aí vai ter uma hora até o momento que você se dá conta que, né? Vamos viver? E aí você vai viver, a vida começa a dar certo e tal, aí a belezinha, né? Aparece. Ai, sumida, sumido, né? E aí tal, por quê? A pessoa é a mesma coisa que era antes. Ela não tava nem aí, é uma pessoa que usufrui, né? Eu sempre falo que, gente, você tá bem, você tá com a pessoa. Aí você pode reparar que você começa a piorar. Aí você não tá legal, a pessoa te larga. Você pode, se você morrer, a pessoa não quer nem saber. Aí você tá bem, a pessoa aparece de novo. É óbvio que isso aí é gente vampira, né? Né, gente, por favor. Eu não acho que vocês queiram lidar com essa pessoa para vocês. Na verdade, vocês nunca mais queriam ver essa situação, essa pessoa. Mas me parece que o universo tá falando assim, ó, Virgem, é o seguinte, vocês estão numa fase agora, vocês estão chegando lá no topo. Então, a gente tem que dar uma aprimorada, né? Então, a gente vai deixando para lá essa situação. Agora que você tem o quê? Capacidade de fazer essa prova, vamos trazer aqui para você, tá? Ai, gente, tem umas situações do universo que é incrível, né? Você fala, só pode ser brincadeira, né? Tipo, de mau gosto, claro, né? Vamos lá. Parte do corpo, ele sai aqui a luta, né? O cavaleiro de espadas. Essa luta, ela é mais mental, da gente ir atrás das coisas. É uma luta, essa questão aqui física, ela tá muito mais relacionada a uma questão mental, né? Então aqui eu sinto que você tem muita força mental, mas isso vai te dar uma afetada, tá? Porque aparece, não é por quê? Você mais do que nunca vai ter que usar todas as suas estratégias aqui, ó, tá? Para você ganhar esse jogo, tá certo? 7 de ouros, falei sobre paciência, né? De você que tá querendo mudar tudo, mas que você precisava da paciência, ó, 7 de ouros. Entende? Aqui tem um ciclo que não vai dar para pular, tá certo? Eu acho que você considerou que uma situação ela tinha sido acabada, mas ela estava, na verdade, gestacionando para que pudesse ser agora, né, realmente ter esse parto aqui e realmente se ter uma nova realidade. Então é muito forte que aqui exista uma situação de desafio que tem a ver aqui com coisas que você achou que tivesse acabado no seu passado. Às vezes está dentro da nossa personalidade, sabe? Você não tem, é tudo novo, pessoas novas, lugares novos, mas existe uma circunstância que você vai falar, caramba, achei que eu já tivesse superado isso, né? Mas é aquele seu tendão de Aquiles, é aquela sua feridinha que alguém tá indo lá e pondo o dedo, tá? Quem tá indo lá e pondo o dedo? O universo, que tá fazendo isso. Espiritualidade, 2 de ouros. E na espiritualidade você vai perceber que se antes você estava numa mega de uma intensidade, agora você tá devagar. Vamos indo, um passo de cada vez, tá? Não que você não tenha espiritualidade, mas a espiritualidade sua tá no só por hoje, entende? Esse é o exercício da sua espiritualidade, paciência. Então eu já vou escrever aqui o segundo trimestre, é um trimestre que a paciência ela vai ser testada, entende? De vocês, tá? Segundo trimestre, não, depois eu esqueço também. Palavra-chave aqui, paciência, tá? Não paciência, porque, e tal, é porque você tem que saber a hora certa de colher o fruto, né? O 7 de ouros é o seguinte, aqui, ó, já tinha aparecido e aqui tá aparecendo de novo. E o 2 de ouros fala, não, calma, uma coisa de cada vez. A espiritualidade tá te segurando nesse sentido. Por quê? Pode ser que você vinha de uma vibe lá em cima, super, né, acelerada,
E aí, a própria espiritualidade dá uma brecada, porque você precisa esperar aqui algum tipo de amadurecimento de um fruto, tá? Vamos ver exatamente como isso está funcionando. Elemento não, olha eu. Dinheiro, o 4 de ouros. Deixa eu ver trabalho, 8 de paus. Olha, o trabalho continua bem, viagens, tal, sinto que coisas acontecendo que estavam paradas. Esse dinheiro só se estiver relacionado com questões muito pessoais e familiares, né? Ou amigos, né? E o rei de espadas nos relacionamentos. Gente, aqui, se for aqui de um trabalho, o trabalho tá indo bem, mas pode ser que você encontre uma pessoa que sim, está acima de você, que talvez esteja te cobrando um pouquinho mais, tá? Você sente que a coisa dá uma fechada, não que você fique sem dinheiro, é como se você tava querendo se expandir, entende? Você tava numa vibe, falou, bom, vou brincar, né? Subir de cargo, agora ser presidente da empresa, tá? E aí o universo fala assim, vem aqui, Virgem, vamos conversar, tá? Sim, você deu um pulo, mas você tem que entender que tudo precisa de um amadurecimento. Você acabou de entrar aqui, né? Numa fase nova, tá? Não queira já passar para a próxima, tá certo? De repente você tá aqui fazendo alguma coisa, você vai se deparar com esse rei de espadas. Talvez você acabe meio que, sabe, no trabalho a gente acaba cruzando com o trabalho de alguém e esse alguém é maior que você lá, tá? No seu trabalho. Ou no seu cliente, você acaba cruzando com alguém aqui, que aí você vai perceber que você realmente precisa ter mais conhecimento, tá? Tem alguma questão de viagem aqui também, pode ser que você quisesse se expandir, mas o universo tá falando, Virgem, para que tá feio, no sentido assim, vai devagar, entende? Não sai falando que você faz tudo, por favor, fica quietinho, entende? Vai um passinho de cada vez, faz uma coisa, vê a coisa frutificar, é nesse sentido, tá? Que tá rolando. Eu sinto que você tava numa energia que você se empolgou, você tá super empolgado, só que você passou de nível e você vai ver que o pessoal que tá aqui agora é mais elaborado. O rei de espadas, eu sinto que ele tá vindo pra baixar sua bola, pra falar a verdade, tá? Mas eu sinto também que isso é bom, porque dá que você dá um passo muito maior, você põe tudo a perder o que você conquistou, né? Que a gente viu que você conquistou no primeiro trimestre. Eu sinto que a espiritualidade, nesse sentido, ela tá te ajudando. Ela tá te ajudando no sentido que ela tá te atrapalhando. O ajudando é sem o aspas, né? Mas o atrapalhando com aspas, entende? Não é atrapalhando, ela tá te segurando um pouquinho. Por quê? Porque talvez você tenha que entender todo um contexto. Você entrou, a questão da unidade, né? Você quer mudar tudo, tá? Mas você tem que entender o que tá acontecendo. Eu sinto que você tá meio atropelado, né? Então, por isso que aqui alguma coisa vai te segurar, as coisas vão estar mais nas suas mãos, mas não é alguma coisa negativa. Pode ser que você já passou por isso antes, sabe quando a gente dá, né? O passinho maior que a perna? E aí eu quero, às vezes, dar palpite naquilo que no final das contas não é da minha conta, né? Tem uma frase latina que fala assim: sapateiro, não vá além do calçado. É uma historinha, né? É uma frase em latim. Eu não me lembro em latim como é que ela fala, mas ela, traduzindo assim, ela tem uma historinha por trás. Então, às vezes, a gente precisa, né? Ufa, peraí. Tá dando tudo certo, vocês são o máximo, só que eu preciso, né? Baixar um pouquinho a bola aqui. É que você estava direto, né? Conectado, brinquei lá com o Criador, isso dá realmente uma sensação de poder muito grande, né? 3 de espadas, sim, sinto que alguém, imagina, né? Você estava numa vibe, alguém vai lá e dá uma brecada. 3 de espadas, 4 de paus, 3 de ouros. E aqui tá, eu vou explicar, mas aqui tá justificando já o quê? Você precisa estabilizar. Eu vou falar já, peraí. 6 de ouros, você vê, né? Se estabilizar, pedir ajuda ou alguém ajudando. Cavaleiro de ouros, devagar, um passo de cada vez. Olha quanta carta de ouros. 8 de copas. 8 de copas tá falando de deixar algo para trás. Então, sinto que você já passou por isso. Você vai sentir que alguém tá te segurando, não quer que você cresça, mas não é isso, tá? 5 de espadas. Rainha de paus. E o mago. Não é isso. O que você precisa para manifestar essa nova realidade é exatamente superar algo do passado. Às vezes, toda essa sua pressa é um medo enorme de que alguma coisa dê errado, né?
E aí você quer acelerar ao máximo para chegar num ponto que você acha que não tem reversão. Tudo tem reversão na vida material. Só nosso desenvolvimento espiritual que não, né? Onde a gente chegou, a gente não volta para trás. Mas aqui na Terra, tudo pode reverter. Então, às vezes eu tenho a impressão que você pegou essa vibe, essa coisa boa, inclusive do material, e você tá indo com tudo, né? Aqui. E aí por quê? Porque você tem algum tipo de medo, né? De que isso dê errado, de que você volte pro ponto anterior aqui da sua vida. Mas isso não vai acontecer. Só que aí o que o universo percebe? Opa, entrou no modo aqui, no automático, no modo de... Sabe quando a gente entra no modo estou me defendendo? Né? Como se fosse um modo de emergência, né? Então o universo tira um pouco essa velocidade, um pouco de poder, até para você se centrar, né? Ó, 6 de ouro, você tem que se equilibrar. Você tem que, principalmente para se equilibrar e para você ir construindo essa estabilidade, você precisa entender o seu meio. Tem coisas que você precisa aprender mais, você tem que lidar com pessoas aqui que você ainda não lidou o suficiente para você entender toda uma dinâmica aqui da sua vida. Tá muito forte para a questão material. Eu não sei se eu vou conseguir fazer a leitura do anual do amor, tá, gente? Vou tentar, tá bom? Mas eu sinto que você entra um pouco decepcionado, porque sim, você está sendo forçado ou forçada a se estabilizar primeiro, e nesse estabilizar significa aprender, se equilibrar com as pessoas do seu meio, aprender a trabalhar em equipe e ir construindo as coisas, né, passo a passo. Por quê? Porque você precisa tirar essa sensação que você tem de que você vai dar algum passo para trás, entende? Que você vai acabar voltando, você não vai ter mais essa oportunidade. E você viu que você já teve outra oportunidade, você conseguiu. Não precisa agir, né, como se fosse a vida uma grande defesa, tá defendendo algo, ninguém tá te atacando aqui, tá? Eu sinto que você tem dificuldade de mudar essa forma de pensar com o 5 de espadas. Olha a diagonal oposta aqui, tá? Você tem dificuldade. Essa dificuldade também pode ser que você tenha um jeito, como você tem lá na mente a rainha de espadas, pode ser que o rei de espadas aqui possa representar também um caráter muito crítico, muito racional e crítico, que faz com que você lidar com as pessoas no seu entorno, às vezes fique um pouquinho mais difícil, né? Porque sim, muitas vezes você tá certo, claro, mas o 5 de espadas, para o outro entender que eu tô certo, eu preciso explicar, pode ser que você não esteja explicando, ou eu preciso ser um pouco mais diplomático, às vezes é a forma como a gente coloca, né? A gente coloca alguma coisa, as pessoas já põem o escudo ali para se proteger também, então tem aqui alguma coisa também de comunicação que precisa ser melhorada, tá? A partir disso, quando isso é superado, essa questão de ideias, comunicação, né? Quando as coisas ficam claras, né, para você, principalmente no sentido de como você tem que lidar aqui com uma situação, aí a Rainha de Paus mostra exatamente essa expansão, tá? E este tão esperado recomeço. Então, você entra no segundo trimestre, é meio que o universo dá uma brecadinha, né? A velocidade diminui, mas a coisa continua sendo, continua crescendo, tá? Então, aqui a gente fala, segundo trimestre, paciência, né? Aprendizado, estruturação. Eu lembrei que eu ia falar para vocês. O pessoal fala, o 4 de ouros. O 4 de ouros você tá apegado. Veja, o universo é o seguinte, você tem que passar por todas as cartas. E de certa forma você vai ficar dentro da energia dela um período. Toda carta tem um objetivo. O número 4 traz a estabilidade. Então vamos falar de maneira prática. Tá? Então você montou uma padaria. Ai, gente, adoro padaria. Então eu sempre vou dar esse exemplo de padaria. Você montou uma padaria, só pão artesanal, tá? E aí você começou a fazer, você adora tal, a coisa começou a crescer, entende? Só que aí você se empolgou e começou a comprar. Agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro, vou fazer aquele pão, então vou comprar aquela máquina, então agora não sei o quê. E o universo fala, se estabiliza primeiro. Você se expandiu, tá? Você investiu, portanto, né, no intuito de expandir, você se expandiu. Agora você precisa assentar estas forças, né? Tá, eu cresci, mas cresci aonde mesmo? Entendeu? Eu cresci na parte o quê? Qual pão que eu cresci? Não é só pôr coisa nova. Porque às vezes você vai perder dinheiro, entendeu? Então o 4 de ouros aqui no dinheiro é uma necessidade sim de você. Você fez o investimento, as coisas
né, estavam caminhando, mas você precisa agora se estabilizar, porque tem uma situação nova que eu preciso entender melhor, eu preciso aprender aqui, entendeu? A vida não é, a vida se expande o tempo inteiro, mas ela tem uma fase que ela se expande mais rápido, como se fosse uma explosão, e depois ela tem ela tem que eu falo que é assentar a poeira, sabe? Então, nem sempre o 4 de ouros é negativo, às vezes você precisa disso, entende? Porque às vezes você está fazendo besteira. A vida não é só expansão. A vida também tem porque senão, como é que você tem que usar os 4 elementos, entendeu? Então, a vida, ela em equilíbrio, eu tenho que usar minha mente, depois eu tenho que tomar uma ação, eu tenho que me envolver com as pessoas e eu tenho a parte de me estabilizar. Aí eu começo tudo de novo. E às vezes tudo tá misturado, né? Tem fase da minha vida que eu tô expandindo, tem fase que eu tô me estabilizando, às vezes eu tô expandindo na fase emocional, mas estou me estabilizando na fase financeira, né? De trabalho. E assim vai, ok? É isso que eu queria falar do 4 de ouros. Porque aí você escuta um monte de gente falar assim, porque é o apego. Todas as cartas, elas têm uma função. O 4 é trazer estabilidade, então depende da circunstância. No caso de vocês querem, sabe, como é que fala? É que nem dar corda para se enforcar. Aí o universo fala assim, não, para, devagar. Então isso é importante, agora eu preciso me estabilizar, ok? Perfeito, deixa eu ver quantos minutos deu. Tá numa... quando a gente, né, até de óculos enxerga é triste, né? 11, gente, 11, que forte, é um mago mesmo. Então, o terceiro trimestre parece que vai ser, né, vai ser realmente importante. Vamos lá. Vamos pegar aqui uma carta geral, 58. Que dá o número 13, que também dá o número 4. O 4 fala da gente o quê? Se estabilizar, da gente construir, certo? Manifestar. O 4 tá ligado à matéria, terra mesmo, tá? A energia da própria terra. E, só que ele é a última fase aqui, né? Primeiro a gente tem a composição do 5 com o 8. Tá? E eu preciso saber o que eu tô fazendo, eu preciso puxar esse meu poder, né? Usar a sabedoria que eu tenho aqui da minha vida para atravessar esse deserto. Ai, Vivi, é um deserto? Não, a verdade é que você tá aqui, tem algum tipo de travessia, que é o seguinte, tá? Você tem que chegar num lugar, ok? E você pode ver que isso aqui parece uma ampulheta, não é? Ó, tem a areia aqui, ó. Você tem que tomar cuidado para você manter um certo ritmo e não ser engolido pelo tempo, tá bom? Então, aqui tem algo que tá se transformando, porque tem o número 13, a soma é o número 13. Essa transformação tá vindo do meu entendimento do que eu tô fazendo, que não pode ser só material, porque o 5, né, é a carta do Papa, que faz a ligação dos 4 elementos mais o céu, certo? Então ele faz essa ligação céu e terra e faz também a gente se sentir, entender, né, que a gente tem a nossa alma, certo? A gente tem aqui a matéria, mas a gente tem a nossa alma. Então, dentro do que você está vivendo, você não pode perder, né, esse aspecto, talvez do sagrado daquilo que você está fazendo, tá bom? E o 8 fala que você tem uma experiência, a gente já tinha falado sobre isso, e você pode usar essa experiência de maneira positiva. Para quê? Para renascer, é o número 13, tá? Para renascer, para recomeçar. Tá? Então eu sinto que aqui, talvez o terceiro trimestre de vocês seja meio que uma continuação do segundo trimestre, aonde eu falei que vocês tinham aqui essa coisa do freio, né? E aí você fica com essa guerra do tempo, tá? O que você precisa manter é o foco. Por quê? Quando a gente tá caminhando no deserto, se bate vento aqui, essas montanhas, elas mudam, a paisagem do deserto muda conforme o vento bate, tem muito vento no deserto, certo? E aí o que acontece? O que é o vento? As ideias. O que eu tenho que ver? Eu tenho que ver o meu destino, eu tenho que ver uma lua, ou eu tenho que saber onde nasce o sol, onde o sol tá, onde ele está. Então o sol, a lua e as estrelas, nesse momento, elas são importantes. Então, onde elas estão? Elas estão no céu. Para eu alcançar esse meu objetivo, sem ser engolido pelo tempo que você tem tanto medo, eu preciso manter meu foco. Então, portanto, não perder os seus valores e seguir em frente e não cair aqui, né? Como se fosse um João Bobo, né? Aquele boneco João Bobo que bate aqui, uma pessoa fala A e você vai para um lado, aí a pessoa fala B, você vai para o outro lado.
você tem que se manter firme numa direção, porque o vento vai mudar a paisagem, mas a direção sempre vai ser a mesma, ok? Então isso é muito importante. Para cada pessoa, para cada situação que eu leio, vem uma intuição, gente. Você fala, não, não vou ter outra intuição, né? Isso era o meu medo quando eu era criança. Eu queria fazer algo de exato porque eu tinha medo de criar. Eu falava assim, mas como é que a gente cria? Como é que alguém cria algo, né? É infinito, gente. É muito engraçado isso. É infinito. Vamos lá. Esse foi só um adendo aqui. Desculpa. Vamos ver aqui os 4 elementos. Os 4 elementos. Terra. 5 de paus. A primeira vez que o terra tá mais complicadinho. Por isso que eu falei que pra mim aqui, pra vocês, na leitura de vocês, o terceiro trimestre meio que é uma continuação do segundo, tá? Aqui você começa a encontrar um pouco de atrito, mas eu acho que esse atrito é você que criou, tá? Exatamente por causa daqueles seus medos e tal, você não quer repetir algum tipo de passado, você tá muito, né, obcecada aqui por alguma coisa, tá? Que no final das contas, não tá te ajudando, tá te criando problema, tá bom? A gente já vai ver mais sobre isso. Cavaleiro de espadas, no elemento fogo. Em compensação, no elemento fogo, você tá indo atrás, você tá fazendo muito forte isso, ó. Cavaleiro de espada, eu vou procurar o horizonte ali, entende? Eu vou caminhar e procurar a verdade. Vou procurar essa minha nova realidade, eu vou procurar aqui uma solução. O 5 de paus pode ser também essas pessoas, existe uma situação cotidiana que pode envolver pessoas que estão criando um certo atrito, uma certa dificuldade de você avançar aqui no terra nesse momento. Rei de copas aqui na mente de vocês. Deixa eu pegar aqui o elemento água, o eremita, a própria carta de vocês. Bom, no elemento água, que vai falar das suas emoções, dos seus relacionamentos, por que eu vou começar pelo água? Porque é o único que saiu com arcano maior, né? Então, é o aspecto mais importante, o aspecto emocional, tá? Eu sinto que você tem que manter, você tem que se conhecer bem, porque você vai estar num ambiente hostil com o 5 de paus, essa coisa do deserto. Pode ser que você se sinta sozinho, dentro de uma situação aqui, sem muito apoio, tá? O que eu sinto é que você tem muita força com o elemento fogo de realização e direcionamento. Só que o que acontece? Como toda a questão emocional, ela tem um peso muito grande no terceiro trimestre, ela tá invadindo o seu elemento ar, a sua mente. Quando a gente, por exemplo, tem algo emocional que a gente tá com muito medo, né? Aqui a gente não consegue pensar do mesmo jeito, a gente não pensa claramente, né? Por exemplo, eu chego, quer ver? Você tá na escola, você só tira 10. Aí você vai fazer vestibular, Enem, sei lá o que você vai fazer. Qualquer prova aí, que aí você tá competindo. Aí o que acontece? Vai dar dor de barriga, né? Você não lembra, porque tem um aspecto emocional aqui que é seu, que tá, na verdade, atrapalhando a sua capacidade de discernimento, de pensamento. Tem algo também aqui que você tá tentando. Esse anjo fala de restituição, tá? Fala de a gente encontrar objetos perdidos, descobrir os responsáveis. Você acha que alguém está te atrapalhando? E por isso que eu falei, meio que uma continuação do segundo trimestre. Ninguém está te atrapalhando. A ideia é que você estava numa velocidade meio sem saber onde estava pisando, com medo simplesmente, né? Sabe quando a gente quer acelerar muito para não ver mais nada do passado? Mas não é assim que funciona. Eu preciso me estruturar. Você precisava se estruturar exatamente porque eu falei para vocês, existe o aspecto da sorte, né? Então, às vezes a sorte está soprando, às vezes ela não tá. Por mais estrategista que eu seja, eu preciso entender isso. E isso já era um prenúncio. E aqui fala, olha, a sorte aqui, ela exatamente não tá a seu favor. Também não tá a favor de ninguém, é circunstancial. É uma situação, talvez nem que não tenha a ver com você, nem com a sua empresa. Gente, se você achar que isso tem a ver com a sua família, por exemplo, ou com a sua vida pessoal, pode encaixar. Mas essa leitura, como vocês podem ver, praticamente não tem cartas fala de cotidiano. Então, claro, pode falar aqui de trabalho, tô falando de trabalho, mas você pode trazer essa dinâmica. Se você tem uma dinâmica muito semelhante através das palavras que eu estou dizendo na sua vida particular, pode usar, tá? Mas é que se eu for explicar particulares, aqui, isso aqui. Porque tá muito claro que tem essa dinâmica. Ela pode estar acontecendo para alguns na vida particular? Pode, tá? Só essa orientação. Então, o que acontece aqui? A coisa não tá tão fluida, mas a gente já sabia que ali você tava
meio que abusando da sorte, e aí, na verdade, o destino fala, vamos dar uma brecada, porque tá correndo direto pro abismo, né? Então, vamos dar uma brecada. Só que você acha que alguém fez isso pra você. Você tem que tirar isso da sua cabeça. Eu sinto que emocionalmente, você tá tentando achar suas respostas, tá tentando se centrar, se sente muito sozinho aqui numa situação. Como existe uma circunstância que atrapalha, e sim, pode ter gente que tá competindo, mas ninguém fez nada aqui pra você perder nada. Eu falei para vocês passaram por um novo nível, agora tem novas pessoas, essas pessoas são mais profissionais, elas são também mais capacitadas, assim como vocês. Então, o que acontece? Não é tão simples assim, tá? Eu vejo que você vai tomar direcionamento, você vai ter essa oportunidade de renascimento, tá? Mas é como se, na verdade, com a carta do 5 de paus, e aquele anjo também fala de política e ambição, você tivesse meio que tentando manter só aqui uma posição, uma situação, um ganho, sem exatamente ter algum tipo de expansão no terceiro trimestre, tá? O que você precisa? Manter o seu foco, onde você quer chegar, tá certo? Mas, de certa forma, você tá tendo que trabalhar as energias que já tinham aparecido no segundo trimestre, de você saber lidar com as pessoas. Sinto que a grande dificuldade aqui é saber lidar com gente, tá? Mas hoje em dia tá difícil, não é, gente? Pra trabalhar, eu acho. Não sei se é por causa da pandemia, né? Não sei. As pessoas são muito pessoais de modo geral, tá? Quando a gente começa a falar de questões muito pessoais, às vezes eu brinco, sempre conto essa história que eu ri tanto o dia que aconteceu. Minha filha era pequena, ela devia ter uns 4 aninhos, 3, 4 aninhos. Aí ela tava fazendo um negócio que não era legal ela fazer. Eu falei pra ela, você tem que parar de fazer isso. Ela continuou, eu falei, você tem que parar de fazer isso. Eu falei, terceira vez, você vai ficar no seu quarto, você não vai, eu vou tirar de você não vai fazer mais isso. Aí nem pra nada. Você pode fazer isso até, sei lá, a parte B não. Aí senão você não vai fazer nem a A. Aí ela ficou com aquele bico, ela obedeceu, né? Entendeu tudo, quer dizer, entendeu, né? Entendeu, aceitou, né, a realidade dela. E aí eu cheguei pra ela, vi que ela tava de cara feia, eu fui dar janta pra ela. Aí eu falei, você ama a mamãe? Porque ela todo dia falava que me amava, né? Todo dia. Eu fui pegar ela na escola, eu te amo, né? Aí eu cheguei, eu vi que ela tava muito, né? Aí eu falei assim, você ama a mamãe? Ela falou assim, ai, hoje não. Entendeu? O que quer dizer isso? Às vezes a gente tá, né? Se eu tivesse levado pro lado pessoal, eu ia ficar super brava. E eu deveria ficar brava de jeito nenhum, eu já sabia que era isso, né? Ela se decepcionou comigo. Ela achou que porque eu amava ela, né? Né? Eu era mãe dela, amava ela, que portanto ela podia fazer o que ela quisesse, entendeu? Assim, é complicado. Então, tem essa questão emocional que vocês estão com dificuldade. Geralmente as pessoas de virgem, não é que elas não se dão bem com as pessoas, ela tem um jeito, se fizer do seu jeito, ninguém briga com você, né? Tá tudo certo. E quando não vão fazer do seu jeito? Como é que faz? Aí tem essas questões aqui que a gente tá vendo, né? Então, trabalhar mais as suas habilidades. Conhece-te a ti mesmo, não é isso? E você conhecerá o universo. Pode ser que essa carta do eremita para vocês no emocional seja isso, né? Precisa se conhecer um pouquinho melhor para também não ficar entrando em atrito à toa, tá? 4 de espadas na questão da sombra. Bom, é legal que aqui esse Diamond, né, faz você parecer como um soldado assim, imponente, né? Então, isso me lembrou uma frase de um samurai. Sim, ele treinava outros samurais, e uma das frases dele é o seguinte, ele falava na hora da guerra, né? Mesmo que você passe fome, palite os dentes. Porque mais do que aquilo que você realmente está podendo fazer naquele momento, é o que parece que você pode fazer naquele momento. Se você demonstra fraqueza, né? Claro que a gente tem fraqueza, mas a gente não precisa demonstrar. Por quê? Porque os inimigos são os primeiros a sacarem isso e usar contra você. Ninguém tá falando que numa vida pessoal você não possa ser vulnerável e falar daquilo que você sente. Entende? Mas a vida não é um mar de rosas nem um playground. Então é isso, você tem que saber quando você, né, age de um jeito, quando você age do outro. Neste caso aqui, você precisa realmente se postar ali como um soldado, né, homens e mulheres, tá? Então assim, apesar da dificuldade, você tem que ter uma certa, se colocar imponente.
Por quê? Porque você tem que confundir aqui umas pessoas, alguma pessoa, uma situação ou pessoas. Porque até então quem tá confundido é você, tá? Esse aspecto emocional e tal é você. Então, enquanto você tá tentando se entender, põe, né, como se fosse um espectro seu, né, energético de um guarda, sabe? Tipo, não, tô aqui pensando o quê, né? Que vai ultrapassar? Não vai não, tá? Então, nesse sentido, tá? Forte, hein, o signo de Virgem, a sua leitura? Vamos pegar aqui as questões. Como eu falei, é o segundo trimestre B aqui, né? Corpo, 7 de espadas. Aqui pode ser um vampirismo, tá? Ainda mais com o 5 de paus, eu sinto que isso afeta um pouco a saúde de vocês, a energia de vocês. Não assim a saúde no sentido de ter doença, mas a sua quantidade de energia, né, física, que você fala, nossa, tô animado a fazer isso, vou fazer aquilo. O 7 de espadas é uma cartinha que a gente dá uma, né, dá uma sugada. Veja, aqui tá escrito política, e o 5 de paus, o anjo fala de política e ambição. Lembra do jogo? O jogo, ele tá num novo nível, né, nível política, ou seja, aí você já sabe, né, é só você assistir, né, estudar qualquer história política de qualquer lugar, né, desde a antiguidade até hoje, aí você já vai sacar, vai aprender simplesmente vendo a situação, né, como é que funciona. Não é fácil, é perigoso, não é? Sim, e aí você cuida aqui da sua saúde para você não se desgastar demais. Na mente, o 8 de ouros, simplicidade, né? Às vezes a resposta está no simples, tá? Está naquilo que naquilo que eu já experimentei. O 8 de ouros tem essa ideia de que você já teve algum tipo de experiência, né? Para você passar por isso, tá? Onde tinha saído aqui o 8 de ouros? Ah, não, falei do 8 aqui, ó, porque eu lembrei do 8 de ouros, ó, 5 e 8. Tem aqui sim uma situação, mas você tem, é como se você já tivesse vivido algo semelhante, você pode usar essa sabedoria para conseguir superar, tá? Na espiritualidade, o 10 de paus. Então, por que que você tinha o 5? Por que você acha que o Papai do Céu só tá com você quando tá dando certo, né? Ah, é porque eu não continuei expandindo, então, que nem minha filha, né? Ah, é porque a minha mãe não deixou eu fazer, então hoje eu não amo. Não, é claro que ela amava, só que assim, ela tava super brava, né? Então, é que eu, como mãe, não liguei, né? E com certeza o criador deve estar assim com virgem, né? Ai, olha lá, a virgem brava comigo. Ah, se soubesse por que eu tô fazendo isso, entendeu? Então eu sinto que você se sente meio como se o universo estivesse contra você. Eu acho só que você tá aquela coisa. Ah, você, quanto dizem, né? Daí, principalmente na tanto social quanto profissional, quanto mais você sobe, mais sozinho você vai ficando, até o ponto de que você é alvo de todo mundo, né? Entende? Você tá lá na ponta, você é o alvo que todo mundo quer. E obviamente que você tem que ter uma estrutura espiritual muito grande. Então, mais do que nunca, você tem que entender essa sua estrutura espiritual e a espiritualidade de uma maneira ampla. E aqui me vem o que uma professora de Kabbalah que eu acompanho falou, que eu achei fantástico. Eu até mandei para minha filha esse negócio. Esse vídeo que fala sobre o pacto com o Criador, né? Quando a gente faz um pacto, a gente sabe que o outro vai cumprir, entende? E se eu sei que o outro vai cumprir, eu posso ficar de boa esperando, entende? Porque não esperando assim, né? Eu continuo no meu trabalho, eu continuo nesse meu pacto, porque eu sei que não vai abandonar, então eu tenho certeza disso, eu tenho que ter essa certeza. E você não tem, né? De certa forma, o 10 vai se transformar no As de Paus, que é esse momento espiritual, eu digo que é o êxtase espiritual. Mas eu sinto que você tem um pouco dessa, ai, fui abandonado, fui abandonada. Olha, não foi nada, tá? Simplesmente você estava dando um passo maior que a perna, o universo falou, vai devagar. Aí, é claro, eu já tinha falado que você está num ambiente onde as pessoas, elas estão mais preparadas, entende? Você está tendo um choque de realidade, entendeu? E aí, o único erro aqui seu, no final das contas, porque ó, aqui tá favorável, ali ok, você não tá conseguindo materializar o que você quer, porque a gente já entendeu por quê, tá? No água, ok, você tá aprendendo sobre si mesmo, se entendendo é a melhor coisa que, né? Sabendo qual é o seu problema, é primeiro momento para você resolver as suas questões, para depois tentar achar problema nos outros. Porque você tá achando que você acha que alguém tirou algo de você, você personificou alguma pessoa aqui, tá? E eu acho que isso não aconteceu, tá? Vamos lá, vamos pegar a parte do dinheiro, a sacerdotisa.
Aí eu trabalho o valete de ouros, relacionamento, o 6 de copas. Tô pensando no 6 de copas. Relacionamento, elemento água, né? O eremita. Eu sinto que aqui você tá muito nostálgica em relação aos seus relacionamentos. Você tá começando a achar que aquele pessoal que era tudo falso naquela fase anterior tava bom. É que assim, você ainda não entendeu que você tá numa outra fase da sua vida e que você tem capacidade plena de vencer esse processo e de que você tá indo super bem. Muitas vezes, sabe aquela pessoa que ganha muito dinheiro e perde tudo? Ela não teve capacidade de lidar com um tipo de abundância, entende? Então, eu acho que você merecia, mas você não estava com aquela estrutura para poder lidar aqui com a nova situação. E aí o universo, na verdade, está te protegendo, você está entendendo tudo errado, tá? E aí você tá, de certa forma, nostálgica, porque talvez você se sinta, claro, muito pressionado, pressionada. E antes estava ruim, mas estava bom, porque não tinha pressão lá no primeiro trimestre. É dizer que você gostava de viver na falsidade e tal também. Se você fosse, você deve estar pensando, se eu estivesse lá. Provavelmente se você estivesse lá, você também ia se estrepar, né? Porque a gente nunca vai saber se a gente estivesse numa situação. Porque se a gente saiu dela, porque estava no nosso destino, entendeu? Não tem como a gente voltar no tempo. Porque hoje, essa consciência que você tem hoje, nunca vai ser, né? Se você voltar no tempo, não tem como diminuir consciência. Aí a gente tem um paradoxo, ok? Olha só, no dinheiro não tá ruim. A carta da sacerdotisa fala que vocês têm aqui, né? Estão sendo guiados aqui nesse sentido da intuição para poder manter aqui a sua estabilidade financeira. Como eu falei, eu não sinto expansão no financeiro ou qualquer outra coisa. Eu sinto que vocês estão aqui naquela situação que vocês entraram no segundo trimestre tentando, né? Tendo que se estabilizar. O valete de espadas aqui no trabalho, pode ser que tem muita coisa nova. Lembra que eu falei que talvez faltasse você aprender? Você entrou numa nova fase e meio que já estava fazendo as coisas do jeito que você fazia. Você precisa aprender algo aqui, é bem legal agora. Eu acho que agora você inclusive toma consciência de que, no fundo, você também está precisando ganhar, né, ter, né, algumas ferramentas que na verdade você já podia ter tido com as pessoas, mas você foi, como é que eu vou te dizer? Você foi fazendo do seu jeito. Como eu falei, é que você entrou e aí você resolveu querer mudar tudo e isso e aquilo, né? Meio que subiu na cabeça. E aí agora você tá percebendo que é verdade, que na verdade você não podia, né? Você tinha que ter ido mais devagar. Tem meio que um flashback aqui na sua vida também, questões do seu emocional, que também acho que vai te trazer um pouco de conhecimento sobre você. Cavaleiro de copas, 2 de ouros, 4 de ouros, ó, e são todas cartas, né, menos o cavaleiro de copas, que saiu ali no segundo trimestre. Como eu falei, saiu no segundo trimestre, começa aqui no terceiro. É uma continuação, assim, direta do segundo trimestre, tá? O sol tá aqui, tá? 3 de copas aqui no centro, a realização tá aqui. Eu tinha o 3 de copas aonde? No trabalho, ali no primeiro trimestre, tá? Rainha de copas. 10 de copas, uau! As de ouros. Caramba, e o as de copas. Aqui tem coisas misturadas, tá? Agora esse 6 de copas aqui pode ser alguém do passado que tá surgindo, tá certo? Então, tem alguém do passado. Tá misturando um pouco as energias, porque se por um lado, talvez no trabalho, exista aqui alguma situação de desafio e tudo mais, sim, que isso tá te incomodando. Por outro lado, tem a chegada aqui de uma pessoa que é muito importante na sua vida, tá? Se essa pessoa não é do passado, ela vai te remeter você a uma possibilidade de realizar um sonho, mas um sonho emocional, tá? É bem emocional o terceiro trimestre. Vocês viram que agora, né, as cartas saíram tudo juntas. E a carta do sol fala do sucesso, 10 de copas do júbilo, o as de copas do amor próprio, o as de ouros de um início, da construção de alguma coisa, tá?
Eu sinto que aqui esse Cavaleiro de Copas está trazendo uma notícia que aos poucos vai te equilibrando, te estabilizando, que é o que tinha que acontecer. Lembra que eu falei que a questão emocional era o maior problema? Eu sinto que talvez você não consiga lidar com o seu emocional dentro do problema que existe. Então, como é que o universo está te ajudando? Para você ver que você fica reclamando à toa. Tá te trazendo aqui uma pessoa, uma situação, um grupo de pessoas que vai permitir que você se conecte com a sua luz, entende? Com a sua verdade, tá? Permitindo que aos poucos você se estabilize, porque o seu grande problema é emocional. Lembra que invade aqui a sua mente? Entende? Você tem que se entender o que você sente, o que você quer, por que você quer. E aí eu sinto que você não vai conseguir fazer isso no trabalho, mas dentro da sua vida pessoal tem vamos dizer assim, um acontecimento, tá? Que invade aqui, que invade. É porque eu pensei no mar, tem que falar. É como se fosse um tsunami aqui, né? Invadindo, mas eu sinto que é algo que tá te trazendo um monte de coisa, né? Quando a água desce, tem um monte, é como se tivesse trazido um monte de tesouro, tá? Então tem esse tsunami emocional seu que você tá lidando no trabalho, que você não sabe lidar com isso, que de certa forma, como é que eu vou curar? No trabalho não tem como mexer com as outras pessoas, eu vou tentar trazer um aspecto emocional para você ter contato com um aspecto emocional positivo através do contato com uma pessoa. Tem aqui uma rainha de copas, pode ser pessoas do signo de água, tá? Pode, bastante forte, entendeu? Pode ser alguém que você conheceu lá em agosto, então assim, falar, tá voltando alguém, foi alguém que você conheceu em agosto, de repente tá voltando, terceiro trimestre, seria julho, agosto, setembro, né? Aliás, em agosto, desculpa, que é terceiro trimestre ainda, que você conhece em agosto, tá? Sim. E essa pessoa vai ser muito importante. O 10 de copas não é só a família, a gente ter um relacionamento íntimo, é quando a gente encontra a nossa turma. E aí lá você pode ser quem você é, a pessoa te entende. Então eu sinto que tem um certo, você sente um certo alívio emocional, né? Porque você encontra pessoas, ou esse grupo, ou essa pessoa que entende a sua natureza, entende? Isso vai te trazer uma certa tranquilidade e provavelmente vai te ajudar a lidar com aquele rei de copas na sua mente. Você tem o rei e a rainha de copas. O aspecto emocional do terceiro trimestre, ele é o principal, tá? Deixa eu colocar aqui, tá? Paciência, aprendizado, estruturação e estruturação emocional. Se tem uma coisa que você vai ter que estruturar aqui, é o seu emocional, porque qualquer coisa que acontece, pronto, você já não consegue pensar direito, tá? E eu sinto que isso vai trazer abundância, né? As de ouros e o as de copas, abundância no seu cotidiano em todas as formas, tanto material, tá? Provavelmente no último trimestre, que é o parto, você vai sentir isso, porque tá terminando o trimestre assim. Então, você achou sua turma, você tem celebração, você se sente bem, tá? E aos poucos você vai encontrando a sua estabilidade, tá certo? Toda a questão se resume, de certa forma, a uma questão emocional, que não tá acontecendo. Você tem a percepção de que tá tudo contra você, mas na verdade é uma falta de equilíbrio emocional que você tem. A rainha de copas também pode dizer, né, de uma energia sua, onde você tem que ser mais receptivo ou receptiva às coisas que estão chegando, tá? E dentro de um aspecto emocional. Não dá para você analisar tudo, nem tudo é uma jogada, né? Entendeu? Você pode estar jogando um jogo de tabuleiro sobre uma mesa, nem tudo que está no entorno faz parte do jogo, apesar que influencia o jogo, não é? Então, quando a pessoa joga xadrez, não fica naquele lugar cheio de silêncio e tal. Porque o barulho tudo atrapalha, o ruído, né? Mas nem tudo é o jogo, mas é claro que pode influenciar o jogo. Aqui é algo que vai te ajudar, mas é muito específico para a questão emocional. Para quem tá sozinho ou sozinha, ou você reencontra alguém, ou você reencontra essa oportunidade de ser feliz novamente. Ou se você já tem um relacionamento, existe aqui um momento, uma notícia que ajuda, né, você emocionalmente a se reconectar com a pessoa com quem você tá, ok? Porque eu sei de copas fala disso, né, da gente se resgatar, da gente se entender, enfim, mas é muito emocional esse resgate. De você sentir novamente, você poder ser feliz, permitir ser feliz, né? Eu falei pra vocês, vocês tinham a rainha de espadas incrível, mas às vezes a gente exagera, né, na questão de usar só a mente. Vamos pegar aqui então o quarto trimestre. 68 estrangeiros. O que é estrangeiro? Algo que não tá
no meu cotidiano, né? Então pode ser. Ai, até deixa eu ver, quarto trimestre deu quantos minutos, gente? Desculpa, assim me poupa aqui. É 1 hora e 29. Tudo isso. 1 hora e 39. Nossa, eu coloquei aqui estruturação, coloquei total, agora aqui totalmente emocional. O terceiro trimestre, né? Alguém importante. Deus me ajude a entender os meus garranchos aqui. Vamos lá. Então, 68 estrangeiros. 6 fala de parceria, 8 de novo poder. Tem muita essa ideia de você, através da sua reconexão espiritual. O que é reconexão? Aquilo que eu falei, o pacto. E essas suas associações, né? Principalmente as novas aqui, essa última do terceiro, elas serão muito importantes para você ir consolidando o seu poder. Você recebe uma dose de poder, né, no primeiro trimestre, e aí acho que desequilibra, né? Mas eu sinto que toda a ideia do ano é você tomar posse do seu poder, tá? E o estrangeiro, então, pode ser pessoas, né, que você esteja ligado com pessoas do exterior. Então, se você está planejando fazer algo também, uma viagem para o exterior, um curso no exterior, ou você vai receber estrangeiros na sua empresa, qualquer coisa assim, tá? É muito forte. Agora, estrangeiro pode ser uma pessoa que seja muito diferente de você, tá? Porque a ideia do estrangeiro, ele fala outra língua, ele entende diferente, muitas vezes ele tem uma cultura diferente, ele tem hábitos diferentes. Então, às vezes a gente pode ter que nem o Brasil, né? Uma pessoa que, por exemplo, pode parecer um estrangeiro para nós. Isso é muito forte se você tem uma religião também muito diferente. É porque a religião acaba trazendo alguns comportamentos, e claro, aquilo parece totalmente fora ali, né, da sua realidade, tá? Mas é alguém aqui bem diferente de você, tá? Ou uma situação muito diferente que você vai vivenciar. Vamos pegar então os 4 elementos. O terra, o 2 de ouros, ótimo, porque o 2 de ouros saiu bastante para vocês. É isso, você tem um impulso no começo do ano, depois é um pé ante-pé, um passo de cada vez. Aquele anjo fala de fortuna e fama, então assim, é exatamente nesse pé ante-pé, nesse um passo de cada vez que você vai encontrar fama e fortuna. Você queria conseguir tudo, né? Nos 3 primeiros minutos de jogo, você tem, né? Você tá jogando aqui, você tem 2 tempos, entende? Então, assim, eu acho que você, de certa forma, entende também que até foi necessário, tá? A temperança no elemento fogo, eu sinto que você estava super agitado ou agitada no anterior, né? Que você foi atrás de resolver as coisas, né? Também de aprender. E eu sinto que aqui você encontra este equilíbrio, tá? Este anjo fala também de reconciliação. Então, se você teve alguns atritos no terceiro trimestre, que a gente viu lá com 5 de paus no seu cotidiano, isso aí, as suas atitudes, elas estão todas direcionadas no sentido de você se reintegrar, de você se reequilibrar com as pessoas, com o seu ambiente e tudo mais. Então, tá muito bom, tá? Elemento ar, a carta do carro, a sua mente, ela só dá uma enfraquecida no terceiro trimestre por causa da questão emocional. Mas o 7 traz a carta do carro, e aqui é o arcanjo Miguel, né, que fala de perseverança, sucesso num conflito, né, e de sobrepujar qualquer tipo de adversário. E eu sinto que você tá com a mente, lembra que você tinha que manter a mente firme, né? Super forte. Por que você precisava disso? Porque agora você vai lidar com uma pessoa, com uma situação, você precisa muito disso. É como se o universo estivesse te preparando, tá? Para uma situação completamente nova. E para isso você tem que manter a sua mente firme, né? Porque uma coisa é a gente, por exemplo, né? Eu tenho um conflito, mas tô falando a mesma língua de alguém, né? E aí você tinha essa primeira fase onde tinham pessoas, né, que não eram tão calibradas igual você. Na segunda fase, porque você deu um pulo, você vai encontrar gente à sua altura, então você vai ter que trabalhar essa força do seu pensamento, tá? Que no terceiro trimestre, na verdade, foi invadido por uma questão emocional. Então, a gente fala assim, eu vou ser só racional. E, não pode, a gente tem que ser tudo. A gente tem que fortalecer todos os elementos. E aí, o que acontece? Para quê? Para quando você chegasse aqui agora, você vai ter que tratar um assunto em outra língua. Olha que interessante, tô brincando. Pode ser que para alguns é outra língua, mas a ideia de que é algo que é desafiador,
mas você tem agora aquela mente com a carta do Arcanjo Miguel e a carta do carro que fala desse direcionamento, eu sei para onde eu vou, não olho para trás, aí você tá preparado, preparada, né? Eu acho que você toma consciência disso. Tem aqui realmente alguma coisa bastante grande, tá? 7 de ouros no elemento água, você aprendeu que no final das contas, lá atrás, né? Você fala, é o 7 de ouros, apareceu a primeira vez aqui. E ele veio aparecendo. Por quê? Não adianta colher o fruto antes da hora. Entende? Você colhe o fruto antes da hora, você não pode devolver o fruto, você perdeu o fruto. Quer dizer, você batalhou pra caramba, deixou lá, plantou, sei lá, uma jabuticabeira leva 10 anos para fazer, deve começar a dar, se você não for enxertada, para dar a jabuticaba. E aí você quer fazer uma solução incrível, alguém falou que era bom assim, sei lá, você tava, né? Ou você tinha uma ideia de que, eu vou fazer isso, aí vai dar mais jabuticaba, aí pronto, aí acabou. Ou se não, você tá com muita pressa de comer jabuticaba, ela começa a nascer, você tira tudo. Aí você não pode devolver, a jabuticaba tá verde ainda, azeda, você não come. Então, assim, entendeu? Não dá para colher antes. Então, você tinha que colher na hora certa, tá? Vamos pegar o que poderia estar atrapalhando aqui. E olha só que interessante, a soma de todas dos arcanos maiores nos 4 elementos da carta do mundo. Importante isso. E o 21 do mundo também é o 3 da Imperatriz, a prosperidade, tá? E a carta do mundo fala da gente realmente estar lá no topo e ver todo o cenário e falar, caramba, mas vou falar, hein, eu quase me atrapalhei, né? Mas Deus estava comigo mesmo. Eu estava aqui achando que não, mas ele estava comigo. 8 de ouros, que é o que anda saindo também bastante vezes aqui na sua leitura, né? O 8 de ouros, esse Daimon, inclusive, ele é muito interessante porque a palavra-chave aqui é sabedoria, né? Então, ele transforma, né, água em vinho, então eu transformo alguma coisa que é tudo muito puro, tal, em vinho, né? E o vinho fala exatamente da sabedoria, mas também o aspecto do vermelho do vinho é a verdade, é a realidade, como ela é. Não adianta eu ficar achando, ai, todo mundo é legal, ai, a vida não sei o quê. Se eu tiver pensamento positivo, vai dar tudo certo. Você vai ter pensamento positivo, vai dar coisa certa, vai dar coisa errada. E continua mantendo seu pensamento positivo, que é melhor para você. Mas com um pezinho na realidade, certo? A gente pode sonhar e ter ilusão. As duas coisas, ok? Então, eu acho que isso é o grande aprendizado de vocês, tá? E ele também fala de transformar aqui, né, esse sangue em vinho, no sentido de transformar uma experiência, que é o sangue, né, no vinho, na sabedoria. Então, é o seguinte, você tem todo... E é pior que... Pior não, né? O melhor é que essa energia... Ela já vinha... Eu falei um pouco isso aqui, eu não lembro agora qual trimestre. Foi segundo ou terceiro. Eu falei isso, você tem aquela sabedoria para lidar. E meio que gira, fica aqui, ó, aquela enceradeira, entende? Girando em torno dessa questão de que você tem já experiência com uma certa situação, você quase cai nela, tá? Por um medo de não superá-la, mas na verdade você tem experiência para vir ela ao quadrado, sei lá, a enésima potência. E você fica lá, né? E o universo quer falar, para de fazer isso. Você está recebendo grandes bênçãos porque você tem essa grande capacidade. Para de ficar, né? Então, assim, é como se você ficasse adulto, certo? Fosse adulto, então, você era um trainee e sabe que o trainee não tem responsabilidade, né? Ele tem responsabilidade, mas ao mesmo tempo ele não toma as decisões, né? O trainee, assim, grandes decisões. Só que agora você saiu do trainee, você pegou um cargo, agora você toma a decisão. Aí você age como se fosse um trainee. Não dá, né? Entendeu? Como se é tipo, não, mas era eu que decidi. Você que tá decidindo, amiga, tá? Então é isso. Eu acho que você aqui confirma de que você tem toda a experiência necessária, né? Você já tinha, aí você aprendeu aí você descobriu que você tem realmente, e agora é a prova final, é a força que você entende que tá com você. Não tem como passar por cima disso, tá? Quem ganha o 8 de ouros, a sabedoria, dentro de uma experiência, eu tenho. É porque eu aprendi, eu estudei, ao mesmo tempo eu tive experiências a respeito disso, então eu tenho uma visão de mundo bastante complexa, né? E estruturada. Vamos pegar aqui as cartas. Bom, 6 de paus na parte física do corpo, sinto que vocês dão essa volta por cima, vocês começaram super bem, depois vocês deram umas caidinhas, aí você... retoma aqui com a energia tá super alta no quarto trimestre. Na questão da mente, a rainha de paus,
tá? Que tem um aspecto espiritual fortíssimo, de psiquismo, de conseguir o que se deseja, tá? Aqui eu sinto que vocês vão aprender, vocês vão, de certa forma, parar de reclamar e estão agradecendo. É porque a mente de vocês com a carta do carro é uma mente que você calibrou aqui, lapidou. Lembra que você tinha que manter o seu foco? O seu foco é uma mente super focada, né? Então, uma mente que sabe o que é, onde eu vou iluminar, qual é a prosperidade que eu vou buscar. Espiritualidade, o que eu falei pra vocês? Que, na verdade, do 10 seria o asa eu considero como êxtase espiritual. Aí, aqui, gente, vocês tinham plugaram você, né? O Criador permitiu que vocês fossem plugados, né, nessa força. Só que aí ele viu, opa, parece que se eu continuar aqui dá curto-circuito. Aí ele tirou um pouquinho não, porque ele não ficou longe de você, ele só tirou você do acesso direto, porque você não estava estruturalmente bem ainda. E agora que você se estruturou, você toma posse de novo dessa força espiritual. Dinheiro, o mestre, você vai, aquele seu medo, será que eu vou voltar? Será que eu não vou ter? Agora que eu fui pra frente, você vai perceber que tem coisas, a sabedoria, ela te traz algumas calmas, porque te traz também a consciência de que eu sou capaz, né? Nada é impossível nessa vida, tá? Então eu sinto que aqui você faz as pazes, inclusive com o dinheiro. Aí, gente, eu não vou me aprofundar, mas aí pode ser que tinha gente também que tinha conflitos com abundância, né? Eu já vi gente que ganha dinheiro e depois fica se sentindo culpado, porque tem gente que não tem. Se eu sou uma pessoa que não tenho, vejo alguém que tem, que fica enchendo o saco reclamando, te ajuda, né? Dá vontade de mandar e, né, catar coquinho, para não falar outra coisa. Então, aqui parece que você meio que e também faz as pazes com a questão do dinheiro. No trabalho, o Rei de Copas a cura. Eu acho que aqui você realmente se cura daquela paranoia que você tava. Lembra do Rei de Copas ali na anterior? Alguém fez mal, alguém tá me atrapalhando. Não, amigo, a vida é assim. Você tá num lugar agora que todo mundo quer, entendeu? Antes você tava chupando limão, você se adaptou, você acha que é legal, ninguém queria, entendeu? Agora você tá, sei lá, comendo uma fruta deliciosa aí que você goste, doce, né, rara, você e todo mundo quer, é isso. Então não tinha ninguém te atrapalhando, é você que precisava entender a sua realidade e de certa forma você acabou entendendo. Mas aí você volta aí, que você vai entender, para quem só chegou aqui no quarto trimestre, é legal assistir os anteriores porque te traz bastante, vários insights. Na sexta, se você tiver, quando você estiver bem. Que vai ficar aí o ano inteiro esse vídeo, né? E a carta da temperança, que saiu aqui no seu elemento fogo, na questão dos seus relacionamentos. Eu sinto que os seus desejos agora, ou de certa forma, toda essa questão sua de desejo, ação e espiritualidade, está incluindo as pessoas também, né? Você percebeu que por mais estratégico que você seja, sem... né, ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem o amor eu nada seria. No sentido dessa conexão com as pessoas, e claro, para muitos aqui no terceiro trimestre é alguém realmente ligado a uma questão mais pessoal, mas ter essa relação de troca, tá? De uma maneira profissional, é claro, no trabalho, você tem o racional, mas você entende o emocional para você poder equilibrar uma situação. Então eu sinto que você se integra, né? Você começa a entender que tudo tem o seu balanço, tá? Nas suas relações. As relações são importantes, mesmo que elas influenciam. Se você tiver uma relação pessoal, ela influencia no trabalho, por causa da sua energia, porque a sua energia muda, ok? Eu acho que para muitos é isso, tem algo na vida pessoal que permite você ter esse entendimento. Então é maravilhoso, ok? Vamos pegar aqui as 9 cartas, né? Para o signo de Virgem, quarto trimestre. Uau, 2 de copas. Gente. Aí, né? As de paus. Olha, 2 de copas e as de paus, além do êxtase espiritual que vocês estão tendo, tem um êxtase diferente aqui com alguém, tá? Realmente tem aqui um entrelaçamento cósmico entre você e uma pessoa. Pode ser que você se reconectou com a pessoa que você ama, com a pessoa com quem você é casado, casada, e pode ser que você definitivamente se entrelaça com essa pessoa que você ou reviu ou conheceu, né, aqui no terceiro trimestre, tá? Rainha de Ouros. Deixa eu pegar as demais, que a Rainha de Ouros pode representar vocês, pode representar uma energia de nutrição, né, também de abundância, de prazer físico,
tá? Ou pode ser também a figura de alguém de signo de terra aqui para vocês, tá? 8 de ouros, não tô falando, 8 de ouros é toda hora. Vocês têm poder, entende? Olha, aí você deve estar falando no quarto trimestre, quando você chegar lá no quarto trimestre, ai, por que eu fiz isso? Não tem problema, porque tudo faz sentido, tá? Só sabendo aqui que você tem umas cartas mais pesadinhas numas épocas, que nem o 10 de paus, de repente você ameniza essa energia, né? Obviamente. 8 de paus. E o 8 de paus também saiu mais de uma vez. O 8 de paus, de certa forma, tá ligado ao destino. E vocês vão perceber que o destino, ele muda as coisas. E isso vai trazer o que para você também? Uma certa... Assim, você tira um pouco o peso das suas costas de que tudo que você pensa e faz, então é culpa só sua. Não, você pensa, faz, mas existe o destino. E a única coisa que você pode fazer bem em relação ao destino é reagir bem a ele. Você não muda ele, né? Não muda. Depois que aconteceu, é uma força que é externa a você. Então, às vezes você fica falando, eu fiz, aí se eu tivesse... Não, às vezes você não tinha que ter feito nada, você fez tudo certo, tá bom? Valete de espadas no centro. 6 de copas. Aqui pode ter gravidez para algumas pessoas, tá? Porque vocês estão com alguém, tá? Tá bom aqui o esporte, e aí vocês podem ter essa questão da gravidez, ainda mais com 6 de copas, tá? Ou definitivamente isso que tá rolando aqui, esse entrelaçamento com esse alguém lá do terceiro trimestre, tá permitindo que você entre nesse fluxo, que você se cure, que você cure a sua criança interior, que você esteja curioso, curiosa, é como se você tivesse, ou como se você fosse criança novamente. Você fala, nossa, a vida tá tão interessante, eu tava numa fase que achei que soubesse tudo da vida, a vida tá chata, e agora a vida tá igual a vida é pra criança, né? Porque tudo é divertido pra criança, né? Por isso que é gostoso estar perto de criança pequena, porque tudo é um descobrimento, né? Aquela energia dela ser animada, é uma delícia. É difícil a gente ficar de mau humor perto de criança, né? Quer dizer, pelo menos eu. 9 de espadas. Aqui, esses medos, né? Assim, os medos continuam, né? Mas vamos ver. Valete de paus. Mas ele tá bem isolado aqui, e o 7 de espadas. Assim, vocês ferram a leitura, né? Dá licença. Brincadeira. É brincadeira não. Pô, 7 de espadas. Sim, o que tá rolando aqui? Tá? Tudo de bom, eu tô descobrindo a vida nova, a gente tava nessa vibe maravilhosa, aí vem o medo. Bom, isso aqui, na medicina chinesa, eu acho interessante que ela explica bem. A gente tem os ciclos de geração e de controle na medicina chinesa, né? E aí, para cada elemento, a gente tem uma emoção. Então, no elemento fogo está a alegria, tá? Como emoção principal, porque o elemento fogo contém todas as emoções. Mas a alegria é a característica do elemento fogo. Quando a gente está eufórico, a gente está com o elemento fogo desequilibrado, em excesso. E se eu preciso baixar essa energia, eu preciso controlar essa energia que está em excesso, quem que controla o fogo? A água, tá? E quem é a água, né? A água na medicina chinesa, ela é a emoção do medo. Então aquela coisa, começa a ficar feliz demais, é igual aquele relacionamento. Você acha que você tá no céu, tá todo mundo feliz, só que ninguém falou, né? Ninguém falou nada, a gente só tá vivendo, a gente só tá sentindo. Daqui a pouco que fala, não, peraí, tá... Você fica muito feliz, começa a gerar medo, mas a pessoa não disse que me ama, mas será que ela vai ficar comigo? Mas será que ela... Entende? Aí vem as paranoias, entendeu? Por quê? Porque aquilo entra num momento que começa a tomar conta da sua vida. Uma coisa é você sentir esse tal êxtase, né? Num momento, depois você volta pro normal. Outra coisa é você estar muito eufórico com essa relação aqui. E você precisa, às vezes, a gente tem que ter momento de euforia e depois voltar para a normalidade. Para quê? Para não gerar exatamente este medo. E o que o medo gera? O que esse medo gera? Vai dar errado. Então, que já deu errado antes. Eu me lembro disso, já deu errado. Ai, olha, eu vou... Vocês não leram tudo aqui? Vocês não aprenderam? Ai, dá licença, hein? Brincando. Brincando nada, tô falando sério. 7 espadas. O que é isso aqui, na consequência do 9 de espadas? Auto-boicote. Sabe aquela pessoa que vai lá e aí ela, pra você não... Pro outro não magoar ela vai lá, já estraga o relacionamento, fala, pelo menos fui eu que fiz. Porque aí a pessoa se sente no controle, né? Eu tava lembrando de algum filme, alguma coisa que tira sarro em relação a isso, né? Porque eu já vi. É que eu já vi tanta coisa na minha vida que às vezes eu não lembro da onde. Mas assim, sabe aquela coisa? Eu sinto que alguém vai fazer algo, vai quebrar algo, vai destruir algo. O que eu faço? Eu vou lá e destruo antes. Falo assim, eu destruí, não foi você. É o 7 de espadas aqui. Por favor, hein? Vocês têm que... vamos ver depois do 7. Rei de espadas. O rei de espadas, eu acho que é esse subterfúgio, a rainha, o rei de espadas que vocês têm, né? Você é super racional. 10 de paus.
E o 2 de espadas, Aí parece que tem aqui alguma coisinha, porque tá aparecendo, é porque para muitos de vocês isso vai vir à tona. Bom, o valete de paus é uma carta legal, porque fala de renascimento, tá? Eu sinto que isso tudo é um grande renascimento para você, isso é o que vai acontecer, mas pode ser que essas duas cartas representem sim umas pisadas na bola que vocês dão, pode ser que alguns virginianos e virginianas exagerem na pisada da bola, né? Exagera mesmo, ou outros estão só, é uma coisa mais leve. Então a gente, claro, vai ter uma variação grande, porque de modo geral, a leitura como um todo para vocês tá tudo muito positivo. Vocês têm poder, tem tudo, né? É para resolver o problema, tá? Óbvio que a gente de vez em quando dá uma, né? É aquela, você quebrou o pé lá, o seu tornozelo tá cheio de ossinho, aí beleza, tá andando normal, aí você resolveu ir jogar, sei lá, basquete, futebol, tênis, não sei que esporte que você gosta de fazer. E aí você deu uma forçadinha um pouquinho a mais, deu aquela doloridinha, certo? Não tá nada quebrado, mas aí você sentiu um pouquinho mais. É isso, tá? Que tá acontecendo aqui. Vocês têm uma oportunidade enorme de ser feliz, tá? Não desperdicem. Um beijo para vocês, virginianos, tudo de bom. A gente, né, mantém, a gente se fala, não é isso, não, que a gente se fala quando a gente não vai falar com os outros. A gente vai manter contato 2023, espero vocês aqui. Um beijo e até mais.